tem um conhecimento técnico que é muito profundo, ela está sempre estudando, está sempre viajando, está sempre se inovando. Mas ela é aquela pessoa que olha para você em 360 graus, né? Ela observa tudo, desde a espiritualidade, desde o modo de dormir, ela vai olhando para os pilares da saúde. Ela vai olhando para os pilares da saúde de uma forma muito sofisticada, muito delicada. A gente tem pacientes em comum, né? E a gente vai e troca algumas informações. E ela é aquela pessoa que acolhe. Então, quem está com você, geralmente, é aquele paciente que gosta, que se sente confortável. Porque, às vezes, a gente tem um pouco de receio, né? De falar o que acontece no dia a dia, o que comeu, ou enfim. Mas eu gostaria, né, de agradecer, na verdade, a sua presença, porque você é daquelas profissionais que inspiram a gente a melhorar, a tratar, inclusive, o outro melhor, né? Então, não é só o conteúdo técnico, mas é você como ser integral. Obrigada. Olha, nem precisei falar. Você acredita? Não, mas aqui é um carinho mútuo. Paula sabe o quanto eu admiro o trabalho dela, né? Uma nutricionista diferenciada, vocês sabem o que é isso hoje. Além também de todo o conhecimento, ela busca esse olhar funcional. E outra coisa, ela é a própria praticante disso também, que faz diferença muito grande quando a gente entende que a gente tem que estar fazendo e aprendendo e fortalecendo esses pilares para eles poderem ser, inclusive, pautas no seu olhar. Sim. Então, isso é muito bonito também. Parabéns, eu fico muito orgulhosa desse carinho e dessa mensagem. Muito feliz em participar do Shape On, né? Agradecer aí pelo convite de Paula e também de conhecer esse profissional maravilhoso que dá aí essa garra e essa força a essas mulheres para poderem estar no estímulo do exercício da atividade física. E eu venho com um enorme carinho aqui a somar alguns conhecimentos. Sei que estamos aqui entre mulheres lindas, né, nessa noite. Parabéns para as que vieram, véspera de feriado. Trabalheira grande, que está correria, né, na véspera de feriado, mas se propuseram em estar aqui em aprender e em se conectarem. Porque é isso que a gente vai fazer, tá? É uma troca. Aqui, além de eu ter um pouquinho de conteúdo aqui, mas esqueçam também esse detalhe de eu estar aqui como uma palestrante, não é isso, tá? Estou aqui, assim, realmente como médica, como orientadora da saúde, mas estou aqui também como Aline, como mulher, como pessoa que também passa por todos esses ciclos e que vem também juntando essas estratégias para, além de me fortalecer, fortalecer a cada uma de vocês, né? Eu, inclusive, coloquei essa temática, os meninos me trouxeram o tema da síndrome metabólica, eu achei já fundamental, importante isso, mas eu quis complementar com a predominância estrogênica, porque isso faz um cheque, né? Você está entendendo assim, uma junção do que pode atrapalhar ainda mais o contexto da síndrome metabólica, porque às vezes a gente vai olhar aqui, esse é um conceito um pouco técnico na medicina, né? Existem inclusive alguns critérios vamos dizer assim, específicos para que se determine quem não tem síndrome metabólica ou não, né? Porém, né, muitos não têm ali um diagnóstico preciso porque não tem a circunferência acima de tal parâmetro, não estou ainda com triglicerídeo, mas se percebe sim com inchaços, com edemas, com dificuldade de perder peso, você está entendendo, com outros fatores, e aí isso faz muito link com essa síndrome de predominância estrogênica, que também faz parte com essa idade, com essa transição dessa idade que a gente está, né? Eu acredito que grande parte do grupo aqui seja nessa faixa etária do 35, 50, mas se também for 50 a mais, não tem problema, chega também. Se for 35 menos, também está valendo, que já vai se preparar para esse processo que a gente vai compreender. Então, vamos começar essa temática, né? Falando sobre isso e colocando realmente em ponto determinante o equilíbrio metabólico e o emagrecimento sustentável, um emagrecimento saudável, tá? Que é isso que a gente vai falar. Então, gente, eu tô meio iniciante, viu, assim, mas vamos lá. O que é que eu trouxe de objetivo na aula? Para a gente poder, inclusive, ter uma ideia do que a gente vai aprender aqui. Eu acho importante a gente já ter algumas bases. Então, como objetivo, a gente vai entender o metabolismo feminino após os 35 e suas principais mudanças hormonais, né? Conectar essa síndrome metabólica com a predominância estrogênica,
como fatores interdependentes, como eu disse, aplicar estratégia simples, prática, para iniciar um processo de reequilíbrio hormonal e metabólico e concretizar esse emagrecimento sustentável, saudável. E definir os próximos passos seguintes, né? Individualizado realmente, porque cada uma aqui vai se conectar com algum ponto, cada uma vai ter sua especificidade no seu tratamento, mas a gente vai conseguir abranger uma grande parte aqui de fatores que interferem nessa saúde, tá? Opa, pra cá. Opa. Vamos voltar um pouquinho. Eita, eu tô passando direto. Então, vamos lá. Essa aqui tem contexto científico na aula, tá certo? E tem também conversas que a gente vai ter. Eu quero logo gerar uma descontração para entender aqui um pouquinho de como vocês estão vindo com o objetivo de aprender, né? Sei que está um pouquinho corrido, senão todo mundo ia se apresentar. Eu gosto dessa dinâmica assim também, mas às vezes o negócio vai muito além. Mas, de toda forma, eu entendo que todas aqui estão nessa busca dessa rota. Como se a gente precisasse ligar esse GPS. Esse GPS está tentando chegar num objetivo e a gente está ali tentando, vamos dizer assim, meu Deus, cadê? Cadê o rumo que eu estou querendo tomar? Então, a tentativa aqui é de ter esse embasamento para essas perguntas. E eu trago realmente isso aqui, que são grandes desafios que a gente se questiona, né? A partir dos 35 anos não é a força de vontade, né? É apenas isso que a gente tanto vê que às vezes é um paciente que, poxa, não tem força de vontade, não tem, sabe, interesse, não tá. É muito mais, tá? Muda seu corpo, muda sua saúde e a gente precisa entender essas conexões. E aí vem, né? Você se sente que faz dieta, mas que não vê resultados? Essa pergunta, eu tenho certeza que vocês já refletiram sobre isso, se questionaram no seu corpo sobre isso, né? Inchaço, irritabilidade, cansaço, ganho de gordura abdominal, né? Tudo isso aqui eu acredito que se, né, não passou por vocês, eu espero que também não passe, que vocês vão aprender, inclusive, a evitar esses contextos. Mas se já teve, vamos entender o que é isso, tá? Acha que seu metabolismo desligou, né? Meu metabolismo está lento, essa parte toda que a gente já escuta falar muito, vai ter um pouquinho de entendimento, certo? Vocês vão saber entender por que esse processo está acontecendo no corpo. E, claro, há mecanismos hormonais e metabólicos envolvidos, por isso é complexo. Mas é um complexo, gente, que eu quero transformar em algo simples, tá certo? Em algo mais prático. Eu não aprendi ainda para qual é o lado, se é para cá, é para lá. E aí, por que esse tema foi trazido por Paula, né? Foi trazido por Jorge? Por que esse tema é importante? Porque isso representa essa taxa aqui, gente. 50% das mulheres no Brasil têm excesso de peso ou obesidade. 60% dessas mulheres nessa faixa etária de 35 a 50 anos apresentam pelo menos um fator de síndrome metabólica. E 2 vezes mais riscos de doenças cardiovasculares. Então, isso assim, chama a atenção porque isso é o que assusta, é o que a gente quer prevenir, certo? Além só da visão realmente estética, claro, né, que a gente tem que ter assim, sempre esse acompanhamento, é saúde real, entende? É fator metabólico de risco, é o que a gente quer evitar, que não venha desencadear problemas cardíacos graves. Esse período, que inclusive envolve a transição menopausal, acelera ainda mais esse acúmulo de gordura visceral, que é isso que determina esses critérios aqui de maior urgência para o tratamento, né? Então, como é que é esse metabolismo, né, dessa mulher após os 35 anos? O que é que vai acontecendo e por que esses impactos vão repercutindo de forma tão complexa na saúde? Há uma queda gradual dessa massa magra e desse gasto energético basal, que é o que a gente fala desse metabolismo mais lento. Mas por que isso acontece? Os processos, né, de ciclos hormonais que a gente vai entender, que essa predominância estrogênica ela está ficando cada vez mais prevalente, tá? E só dando um spoilerzinho, isso vem muitas vezes, não é nem só que esse estrógeno esteja muito elevado, é muitas vezes porque essa progesterona, que é um hormônio muito importante para a saúde feminina, ele vai baixando. E ele vai baixando muitas vezes por uma questão de estresse crônico, tá? Por uma questão indevida, muitas vezes, de uso de anticoncepcionais durante ciclos da vida que a gente muitas vezes nem... assim, talvez nem precisasse, e muitas vezes isso é já inserido na nossa vida, da nossa saúde. E aí vai gerando esses fatores, tá, gente? Uma queda gradual da massa magra, que aí é o que casa muitas vezes com que, né, nosso professor aqui, personal, ele acaba orientando. Essa queda gradual, quando a gente mensura, inclusive eu não trouxe, mas tem 2 pecinhas, que é o músculo e a gordura, 1 quilo de cada uma, o que isso gera de representatividade da nossa saúde, enquanto que uma massa muscular, ela nos gera justamente uma ativação do nosso metabolismo, né, e por isso a gente fica sempre Paulo, né, vamos ganhar massa muscular, vamos treinar, vamos poder conseguir construir mais músculo nesse corpo.
Não é meramente só por uma questão estratégica, né, corporal, não. É por saúde mesmo, porque esse músculo ele começa a trabalhar a nosso favor. Ele começa a ser um ajudante no nosso metabolismo. Justamente pelo próprio processo da idade, isso ir caindo, né, hormonal, metabólico, minha massa muscular ela vai reduzindo se eu não estiver ali no meu esforço diário, treinando, eu vou tendo um acúmulo de gordura. Isso é justamente o contrapeso disso e é o que vai gerando essa queda desse metabolismo basal. Vai acontecendo consequentemente, né? Que não é nem que seja um interferindo no outro, isso aqui está tudo relacionado. Maior sensibilidade ao estresse, o sono irregular, as variações hormonais, uma redistribuição de gordura, né? Principalmente nessa parte abdominal, visceral. E esses são os principais fatores de risco para a síndrome metabólica e a resistência à insulina, que a gente vai conversar sobre ela. Então, por que aumenta nessa faixa etária? Como eu expliquei, ó. Redução da sensibilidade insulínica, porque cai a taxa metabólica do músculo, tá certo? Aumento de cortisol por sobrecarga mental, carreira, filho, cadê a mãezona aí? Que estava até agora para conseguir chegar aqui, foi aquela novela do todo dia, maratona de todo dia. Então, são esses estresses que a gente sabe que a gente está exposto hoje na nossa sociedade, que interfere nessa nossa produção de cortisol. E vem um detalhe, gente, esse cortisol, que a gente popularmente chama como hormônio do estresse, é necessário para que o corpo esteja nessa atividade, para que ele esteja realmente nessa dinâmica, certo? De alerta, né? Como a gente fica. Quando ele está em princípio de queda, o corpo ele é tão inteligente que ele sabe que aquilo ali não pode cair. Senão, enfim, eu vou desmoronar. Ele vai pegando a progesterona, gente, da gente, o nosso hormônio querido, feminino, que é para cuidar do nosso corpo, e usa, você está entendendo, para converter nesse cortisol. Então, é daí que se começa o contexto dessa predominância estrogênica também, tá? É esse estresse crônico do dia a dia que vai gerando essa alteração. Pode falar. Pode ir, vá. Cortisol, então, quando o cortisol está caindo. E o corpo, para conseguir manter esse cortisol mais alto, tá certo? Que a gente precisa, né, para poder estar nessa ativação, esse alerta constante, ele começa a utilizar, sim, essa progesterona nossa, que era para estar indo para o equilíbrio hormonal, né, para todos os fatores que a progesterona tem de bem-estar, de humor, de adaptação dos nossos neurotransmissores, tudo isso, ele começa a usar isso para reserva do cortisol. Então, a adrenal, vamos botar assim, não é que use como ela, a adrenal, que é a nossa glândula, que é quem produz esses hormônios, tá? Cortisol e outros hormônios também, né? DH, outros ativos, ele é simplesmente sobrecarregado. E a gente começa a usar esse desvio para o cortisol ficar sempre mais alto e a minha progesterona vai baixando. Então, daí começa um processo que a gente chama de predominância estrogênica também no corpo. E aí vem essa piora da qualidade do sono pela rotina, tá? Vem também mudança dessa composição corporal, como eu expliquei para você. A baixa de músculo, né, que é a sarcopenia, vai acontecendo, né? Principalmente ainda mais dos 60 a mais, isso ainda ganha-se plus. Então a gente tem que prevenir tudo isso quanto antes, né? E vai desregulando todo o nosso metabolismo, tá? E aí, como é que a gente reconhece isso? Porque eu estou falando aqui coisas técnicas, mas como é que a gente reconhece isso no nosso dia a dia, tá? Isso tá, muitas vezes, essa dinâmica toda aqui metabólica, ela tá sendo visualizada ou sendo compreendida pelo nosso corpo dessa forma. Ganho de peso abdominal nos últimos 12 meses, ou às vezes até menos do que isso, né? Mesmo sem mudar a alimentação. Quantas vezes eu recebi, Paula recebeu isso? Não mudei muito a minha dieta e, de repente, não estou conseguindo mais ficar naquele peso, estou percebendo que estou ganhando, né? Fome noturna, esse fome quando chega no final do dia, que a gente está ali querendo compensar, justamente porque esse cortisol dá uma baixa também, e a gente precisa que o negócio ainda continue nessa levantada. Olha aí, está se reconhecendo, vai ter aqui, viu, umas conexões. Vamos pegar isso e trabalhar. Então, assim, sensibilidade nesse período em relação à TPM, né? Dores de cabeça, mudança de humor frequente, né? Mais cansaço ao acordar, sono leve, irritabilidade durante o dia, inchaço nas mãos, pois vai o dia todo e vai permanecer nesse estado. Então, gente, isso aqui é muito frequente. Eu coloquei porque realmente isso faz parte da nossa consulta todo dia. Pode falar, Paulinha. Peraí, vamos fazer o seguinte, quem for perguntar, levanta a mão como ela fez, aí passa o microfone. Muito bem, todo mundo ser escutado, adorei. Eu estava me percebendo assim esses dias, tá? Desde aí eu estava sentindo sensibilidade mamária, uns 2 meses.
a oscilação de humor, principalmente nesse período pré-menstrual, Sim. mais cansaço, um pouquinho mais de melancolia, viu uma propaganda de margarina, já aquela vontadezinha de chorar. Sensibilidade, né? E o Acontece. ciclo menstrual alterando. Dando E aí alguns sinais. poxa, eu vou correr para fazer meus exames, minha progesterona tá baixando, tenho Melhorar meu hormônio, certeza. já tem uma ideia, já sabe. Minha filha, fui ver quando eu vi Quanto? 3. Olha só. E no Baixa, período né? de avaliação mesmo, que a Da gente avia- normalmente da- tem a data é. certa de pedir essa Minha filha, o progesterona. 21º, E do 19º ao Certo. 21º é o período do... Assim, normalmente, se é um ciclo, você vai depender do seu ciclo. Se ele é um ciclo regular, se é um ciclo de 30 dias em média. Sim. Então, nessa faixa etária aí, tá? Entre o 19º, 21º, é o período da gente dosar essa progesterona. mais alta. Que é pra estar ela, só pra vocês terem ideia, viu? É pra estar em torno aí de... acima de 15, 16, tá? 16, né? por aí, tá? É pra estar nessa faixa etária essa Aí progesterona. quando eu vi, 3. eu digo, ai, tô morta. As lágrimas vieram de verdade, né, Paula? Agora Foi. não foi... Agora, Acontece. tratar, né? E isso são fases. Às vezes isso pode se permanecer, certo? De maneira mais crônica no meu metabolismo. Às vezes isso pode ser um ciclo flutuante. Por isso a importância do acompanhamento. É importante, como Paula fez. Ela percebeu nela essas variações, foi atrás de um profissional para buscar esse entendimento disso. E daí a gente começa justamente um acompanhamento, certo? Dessa questão. Vai tratar, vai o quê? Já vai passar progesterona? Assim, já estou até indo lá à frente, mas como ela abriu esse já vou passar esse tipo de hormônio? Muitas vezes a gente precisa entender como é que está essa dinâmica, esse estilo de vida, esse período, esse processo, né? E aí, com certeza, ela fez uma reflexão. Poxa, será que foi mais de estresse esse período? Será que realmente eu flutuei mais em algumas coisas? Quando a gente resgata um pouco desses pilares de base, a gente já equilibra, minha gente, muita coisa, tá? Coisas que a gente evita que até chegue a dosagens hormonais mais altas, se a gente tiver um pouco de noção e refletir e ir transformando, tá? Como Paula provavelmente, né, pode ter sido feito. Claro, tá aí, desafio todo final de semana, correria com o filho, com tudo. É puxado. E aí cabe a gente ter esse análise, esse senso crítico para perceber como é que tá a nossa rotina e dar alguns pausas, alguns tempos, alguns entendimentos para o meu corpo, ir com alguns fitoterápicos, ir ali no Vintex já um pouquinho para ver se já dá uma melhorada. Assim, vale a pena conversar com mais detalhes. Paula já está, né, não estou dizendo, mas uma pessoa que se cuida muito, exemplo para muita gente daqui do nosso grupo, inclusive, né, nossa Nutri querida, mas vai aí já começar a olhar. Por quê? A partir dos 35, gente, já precisamos estar atentos a esses hormônios sim, tá? Cada vez mais está acontecendo alguns contextos de baixas hormonais mais precoces. Eu não vou nem colocar a palavra menopausa em si, porque isso às vezes é muito complexo, mas essas baixas hormonais, elas já estão aí, justamente pelo estilo de vida dessa mulher, tá? Uma coisa que a gente tem que se atentar, Sim. porque se a gente não tiver o conhecimento, por isso que é muito importante esse Sim. momento, se a gente não tiver o conhecimento, muitas vezes essa história da melancolia, da insônia, às vezes dessa reatividade maior, né, dessa irritabilidade maior, muitas vezes é interpretado como alguma doença mental, Sim, né, como a crise de depressão, ansiedade, como algum contexto, né, um da transtorno de parte ansiedade, sim, e aí sim. já entra com a medicação sem investigar. Exatamente. Né? E isso Então, vai importante. camuflando outras coisas e vai tendo outros efeitos. Claro, por isso que eu falo, é o acompanhamento. Se for algo a ser necessitado de diagnóstico nesses aspectos, precisa. E mesmo com medicamento, se fazendo uma terapia inicialmente, cuidando desse campo emocional e espiritual, precisa, tá, gente? É fundamental. Mas aqui coloquei para a gente entender. Então, se você respondeu sim, ou para 3 ou mais perguntas, é hora de avaliar esse metabolismo e esses hormônios, tá, mulheres? Vamos buscar esse entendimento sobre isso e já tentar gerar algumas estratégias de mudança. E aí, então, de fato, o que é síndrome metabólica, né? Que a gente realmente veio aqui com esse tema. E como eu lhe falei, ela é um termo muito técnico, certo? Às vezes a gente vai enquadrar pessoas, né? Vamos botar assim, diagnosticar ou não nesse aspecto, mas muitas vezes a gente está nessa flutuação e está muito próximo disso ou não. Mas olhando de maneira técnica mesmo, ela é um conjunto de fatores, né, de risco, principalmente para se identificar doenças cardiometabólicas. E elas, para que se tenha uma síndrome metabólica, é necessário pelo menos 3 desses 5 critérios que eu vou colocar aqui embaixo, que é circunferência, certo? Abdominal, né? Como eu estou falando aqui mais para mulheres, existe o valor para homem, que é diferente do de mulher, mas para mulheres é de 88 centímetros, tá? Considerando isso uma obesidade abdominal. E por que eu botei vamos dizer assim, essa observação? Porque essa gordura visceral,
é a que vai gerar essa conversão nessa parte hormonal, que a gente chama de aromatase, que é uma enzima que estaria ali justamente para equilibrar a nossa testosterona, nossos outros hormônios, e ela fica fazendo com que haja um aumento desse estradiol, você está entendendo? Que a gente vai conversar mais lá na frente. Mas para vocês entenderem que sim, a obesidade abdominal visceral, ela tem também o processo do acúmulo de estrogênio, um estrogênio que a gente chama periférico. Ele nem é muito dosado, nem é muito compreendido nessa dosagem da gente sanguínea, tá? Porque muito que eu tô falando até desse termo predominância, mas poxa, doutora, meu estrogênio tá baixo. Como é que eu tô com essa predominância estrogênica se meu estrogênio tá tão baixo? Porque não é esse estrogênio sanguíneo predominantemente que a gente entende nesse contexto. A gente está falando desse estrogênio que está em tecido de gordura. E quanto mais gordura a gente tem, mais probabilidade de estrogênio nessa parte periférica a gente tem também, tá? Então, mulher em menopausa Sim. pode ter predominância estrogênica? Pode, sem ter o estrogênio alto. Pode sim. Isso é uma das coisas, inclusive, mais comum da gente avaliar. Existem outras formas, inclusive, de avaliar essa dosagem hormonal, que é o salivar, né? Porque ela acaba realmente fugindo desse espectro do valor ali sanguíneo, que precisa também do período certo do dia, inclusive quando essa mulher ainda não é menopausada, para se dosar, para se entender melhor, tá? E aí qual é o outro critério? Pressão arterial acima de 130 por 85, mudou recentemente. Antigamente a hipertensão ela era, né, acima de 12 por 8, agora já baixou e cada vez mais vão baixar, minha gente. Vocês entendam que assim, a tentativa é o quê? É proteger a população. Eu até, né, entendo o parâmetro, o que a cardiologia quer buscar. Como ela está vendo já pessoas com pressão 13 por 8, com vários outros fatores de risco, ela está considerando que esse valor já é também um valor de risco, entendeu? Então, precisamos ajustar isso. Isso aqui, vou ser muito honesto com você, atividade física, já vi muito paciente meu sair de um contexto de hipertensão em ter um sono regular, porque muitas vezes um sono ruim, tá? Uma apneia do sono, tá? Roncos, fatores dessa parte noturna prejudica muito essa pressão também diurna e o exercício físico como um fator predominante e assim, essencial para que o vaso consiga ter o movimento dele, a vasoconstricção necessária para que o batimento seja mais bem distribuído pelo corpo. E aí essa pressão normaliza. HDL, que é o nosso colesterol bom, como a gente entende, né? Abaixo de 50. Então, só aqui, muita gente entra nesse espectro aqui, você está entendendo como critério. Porque muitas pessoas não cuidam dessa parte, né, da nossa nutrição saudável, que essa gordura é boa. Glicemia de jejum, tá certo? Também já mudou esse parâmetro, já foi um paciente que era ali acima de 125 e tudo, já é hoje 110. E um triglicerídeo acima de 150. Então, para que se tenha síndrome metabólica, né, vamos dizer assim, de maneira mais técnica na visão da medicina, precisaria ter pelo menos 3 desses fatores aqui, tá? Mas eu entendo que meu paciente, eu não acho que a gente necessariamente só tenha que diagnosticar se tiver isso. Cada variação dessa já mostra um cuidado que ele precisa ter para que se evite e para que não se complique outros fatores. E aí, gente, como é que eu trago essa dinâmica? Porque eu estou aqui querendo linkar esse caso, tá? Da síndrome metabólica com essa parte hormonal, para vocês entenderem como isso interfere. Dentro do metabolismo, né, os hormônios eles estão em transformação contínua. A gente sabe disso que a gente já teve quantas fases, da nossa adolescência para cá, quantas mudanças hormonais a gente já não teve, né? E o que vai acontecendo muitas vezes, pra vocês entenderem, além do contexto só da progesterona baixar, é muito do contexto também dessa sensibilidade à insulina. A gente vai falar sobre isso, porque isso aqui está muito relacionado à parte alimentar e também à baixa da atividade física, que nos coloca em muita sensibilidade, em redução dessa sensibilidade à insulina, não é isso? E aí o próprio corpo fica com essa dificuldade, fica com essa insulina aumentando, tá certo? Cada vez mais. Então, o estrogênio, ele vai manter essa sensibilidade à insulina em receptores alvos. Regula os lipídios, então, por isso que muitas mulheres na menopausa, elas sofrem muito dessa transição do colesterol, da parte também das taxas, porque ele era importante para toda essa manutenção, tá? Doutora, eu nunca tive colesterol alto, entrei na menopausa, fui lá para cima, você tá entendendo? A primeira coisa que o médico vai é começar, às vezes, um medicamento voltado para isso, certo? Sendo que ele não tá olhando para o metabolismo da pessoa, ele tá querendo só tratar ali o colesterol. Tudo bem, é um olhar dele, mas se tratar só o colesterol, não vai resolver toda a cascata do que essa desregulação desse estrógeno ele pode representar para o corpo. Então,
Vamos trabalhar isso aí também. Favorece a distribuição de gordura subcutânea, né? Então, você vê que mulheres que têm um contexto de mais quadril, tá? De ter um contexto de ter mais coxas, ela tem uma predominância, sim, de mais estrógeno. Esse é um hormônio que dá à mulher essa curva, Eu tenho bastante, aqui não tenho nem como negar, tá aqui, a gente tá na luta sempre de tentar equilibrar, né? O contexto do lipedema também parte disso, você tá entendendo? É uma tríade, como eu lhe disse naquele período, é um fator metabólico, é um fator hormonal e é um fator circulatório, então tem tudo isso aqui pra gente poder entender. E ele também está aí associado a esse período da pré-menopausa, né? Onde se fica ali realmente esses níveis que estão ainda ali mais adequados. E essa progesterona, o que é que ela traz para o nosso corpo? A progesterona modula o nosso sistema GABA, melhora nosso sono, reduz esse estresse, você tá entendendo? Então, por isso vocês tirem por aí como essa progesterona tá baixa, né, minha gente, nesse mundo, porque esses fatores aqui, eles estão muito sensíveis a essa nossa rotina. E ele também está associado a essa insulina, tá? Ele é um hormônio anabólico, né? Regula a glicemia e regula esse armazenamento de glicose. Desequilíbrio dele pode gerar, né, a queda dessa progesterona faz um prejuízo maior a essa resistência à insulina. E o resultado disso é o quê? Mais fome, mais fadiga, ganho de peso, tudo isso que a gente está falando aqui. Então, causas mais comuns, tá certo? Ciclos anovulatórios, tá? E aí vem esse detalhe, né? Eu não sei se alguma de vocês aqui usa esse anticoncepcional. E assim, aqui não tem nenhum julgamento, a gente tá fora de julgamento, mas eu tô querendo trazer aqui conhecimento técnico mesmo sobre isso, né? Em que precisa ser muito bem avaliado, muito bem ter critérios orientados bem para que essa pessoa comece um contexto de uso de anticoncepcional, porque isso vai ter efeitos. Vejam, meninas, a gente parte de uma ideia de que o anticoncepcional ele foi mais ou menos liberado para a nossa população, tem em torno aí entre os 40 e 50 anos, né, mais ou menos. Mas fortemente, mulher com SOP, início já desse período anovulatório, irregularidade, já é adolescente, já é medicada, isso tem uns 30 anos. Então, é justamente esse perfil de 30 anos para cá em que a gente está vendo tantas desregulações nesse perfil metabólico da mulher, que foi muitas vezes exposta a esses medicamentos em dosagens que, assim, tá sempre em adaptações. Ah, mas agora a gente já está fazendo um hormônio mais baixozinho, viu, doutora? É menos e tudo mais. Porque já foi, inclusive, muito mais alto. Você está entendendo? Essas doses, né? E outra coisa, né? Isso, né, vai gerando muitos efeitos, que eu não vou entrar aqui porque tem muita coisa para falar, mas até o próprio processo da fertilidade dessa mulher. Ela vem tendo muitos impactos. O que eu tenho hoje de pacientes com problemas nesse quesito da fertilidade, porque começaram a usar muito cedo, muito recente, de maneira prolongada. Então, eu sei que muitas aqui talvez não façam uso, mas se fazem, vale a pena conversar bem com o seu ginecologista. Está fazendo? É dúvida? Não. Eu ia dizer já? Você falou, tá. Eu vou trazer um ponto. Muito bem. Muito bem. Quando eu tinha 11 anos, eu menstruei, né? Sim. Aí, ok, normal e tal. Só que meu processo, no meu ciclo, era muito sofrido. Era um volume enorme, eu sofria muito e tudo. E tinha situações de eu ter desmaio constantemente. E minha mãe, claro, não tinha esse entendimento, achava que era normal. Aí comecei a ir para aula e eu dormia assistindo aula. Eu aqui, quando você olhava, eu estava dormindo. Era uma coisa que fugia do meu controle. Sim. Até que um dia eu fui andar de bicicleta e eu voltei para casa, encostei a bicicleta e desmaiei. Nossa. Aí minha mãe me pegou e me levou para ginecologista dela. Porque eu acordei com uma dor muito grande no pé da barriga. Muito aguda. Aí ela chegou, ela disse, ela tá cheia de cisto no ovário, com 11 anos, ela pega anticoncepcional. Só que de lá minha mãe levou para o cardiologista dela. Aí ele tocou aqui, né, examinou, ela tá com problema na tireoide. Olha. Então, assim, me entupiu de anticoncepcional com 11 anos. O médico, o cardiologista tentou ajustar, mas assim, fugia meio que do controle dele. Não era área. E ele organizou minha tireoide, né? Vamos dizer assim, que eu tomo desde os 11 anos. Depois de um tempo, ele, não, ela tem hipotireoidismo. Depois de um tempo, eu fui entender que era tireoide Hashimoto. Então, não era só, né? O hipotireoidismo, abaixo. Aí eu passei 20 anos tomando anticoncepcional, parava, tinha filho e voltava, né? Olha aí. Só que isso virou uma bomba. Vira porque não chegou na causa raiz, no entendimento básico do metabolismo, Aí quando né? eu comecei a entender, que foi até quando eu comecei a ir para consulta com Paula, eu comecei a entender que não era bem daquele jeito,
Então, eu comecei realmente aí há 4 Mudar, anos. entendeu? Estilo de vida, né? Eu Muito parei de tomar anticoncepcional há 4, 5 anos. Foi uma bomba também quando eu parei, porque... Sente, cai cabelo, sente Tudo muito. meu, Tudo, você estava ali, o contexto do anticoncepcional, ele faz muitas vezes a gente inibir o nosso ciclo natural. E, Isso. consequentemente, vou colocar de uma maneira um pouco forte, mas a impressão, assim, que a gente entende é que a mulher, ela tá ali no contexto quase que de menopausa. Ela não tá porque tá entrando um hormônio sintético. Mas é um hormônio sintético que tem outras repercussões, você tá entendendo? No nosso Isso, corpo. aí eu desenvolvi a desbiose, comecei a desenvolver outras coisas, né? Dermatite, tudo começou a estourar em mim. Vai Eu no digo, intestino. algo tá errado. Algo é por aí. Aí, E pronto, começou com isso, né? Com esse anticoncepcional. Mas Exatamente. não digo começou, porque a gente entende que vem de cofatores que vão se somando. Mas Isso. é isso, e é muito rápido, é muito prático, colega. Obrigada, viu? Nada. Por essa depoimento e por poder compartilhar desse processo seu aqui com a gente. E às vezes vem desse profissional que quer, eu não tiro ali também. Né? Eu fico sempre nessa questão de entender que o colega ele está ali querendo ajudar. O que é que ele queria? Ele queria lhe tirar daquele sofrimento, daquele ciclo que estava ali gerando todas aquelas alterações. Então, né, tome aqui porque você vai parar, não vai mais passar por isso. Mas cabe hoje, qualquer profissional, né, de saúde, e também todos nós, gente, porque já temos um pouquinho mais de noção disso, entender muitas vezes o que de fundo aquilo ali está representando no nosso corpo. Vocês vão ver que acredito que fortemente um dos motivos de Paula também ter chamado é que a gente vai fazer aqui um processo de conexão com o nosso corpo, tá certo? Porque cada um é que sabe identificar em si as suas maiores necessidades, né? É esse desconfortinho que está aí desde ontem, que você está tendo aí a noção, você está entendendo? É os efeitos que você tinha ali, poxa, o que era esses dias mais? Então, cada pessoa vai buscar em si esses fatores e tentar se fortalecer nos cuidados, tá bom? Mas só focando, né? Então, esse estresse crônico, ó, coloquei aqui novamente, que otimiza esse pico do cortisol, vai roubar essa nossa progesterona, tá? E colocando isso tudo nessa predominância estrogênica mais revoltada. E tá pequenininho aqui, a vontade é de falar tudo, minha gente, pra vocês. Ficaria enorme, mas a gente faz, né, aulas subsequentes para poder explicar o que também os xenestrógenos hoje podem repercutir com essa predominância. Que nome é esse? Xenestrógeno, não conheço, nunca ouvi falar realmente. E é um nome estranho mesmo, diferente. E também moderno, tá, gente? Isso é um conhecimento mais recente da medicina. E isso traz uma observação que é assim, muita coisa do que a gente ingere, ou do que a gente se contamina, ou do que a gente, enfim, está em contato com o meio ambiente, ele tem similaridade de estrutura de molécula com os nossos hormônios. E por isso a gente chama eles de xenoestrógenos. Eles são semelhantes, muitas vezes, aos nossos hormônios estrogênicos, ou muitas vezes eles estão ali bloqueando os nossos receptores. Às vezes, a gente tem até um equilíbrio normal do nosso estrógeno, certo? Vamos supor, tá tudo ok, minha progesterona tá boa, tô bem regular, porém, eu tenho tanto contato com esses ativos aqui, plásticos, cosméticos, pesticidas, né? E aí isso vai gerando um bloqueio dos meus receptores saudáveis, que estavam ali todos para receberem esse estrogênio meu, que estava ali tranquilo, e aí o meu estrogênio fica sem ter onde se acoplar. Para onde é que ele vai? Fica circulando, fica acumulando, você está entendendo? E aí eu tenho uma característica de predominância estrogênica por essa interferência desse meio ambiente, desse estilo de vida em que a gente tem contato. Então, gente, olha, é algo moderno também, o plástico foi, né? Assim, eu tô falando porque isso é muito do que eu trago na minha consulta, não é nenhuma, ai gente, vamos ficar então neurótico nesse mundo hoje, não é isso. Mas é claro que a gente sabe, metade da nossa roupa, até que nossa estilista maravilhosa, nossa vendedora de loja, lindas, mas são de polietileno, você está entendendo? São de plásticos aqui nesse contato constante com o nosso corpo, né? Mas a gente pode evitar certas áreas? Pode comprar uma calcinha de algodão, tá certo? Pode tentar evitar nessas áreas mais íntimas, que são áreas mais... posso tentar buscar para academia alguma roupa que seja... É difícil, né? Ter o elástico aí na nossa mundo... Mas é importante que a gente se proteja. Mas tudo bem, deixa eu tentar ver se eu faço alguma... Eu sempre indico, tá? Essa roupa íntima de algodão, protetor protetor de calcinha, eu não sou muito a favor, porém, existe no mercado um protetor que é de algodão mesmo, tá certo? Porque senão, gente, vai ser plástico também, tá? O absorvente, ele também é um plásticozinho que a gente usa lá embaixo. Então, são coisas que a gente precisa estar desperta, assim, tá atenta no mundo hoje, pra gente evitar.
fragrância, tá certo? Perfumes muito. Então vamos usar o perfume na roupa, né? Vamos tentar já, eu não coloquei aqui nem os metais, porque senão vira um negócio que a gente vai, mas vamos buscar produtos cosméticos mais naturais, mais saudáveis, que tenham menos derivados ali de plástico mesmo, tá? São dicas. E vamos usar as coisas em casa, nos alimentos, predominantemente de vidro, gente. Eu sei que é difícil a gente viver sem um plástico, principalmente sem, inclusive, eu já fico ali, como é aquele plásticozinho que a gente bota para cobrir qualquer coisa ali de alimento, né? Perigoso, mas enfim, né? É aquela coisa, mas posso amenizar, né? Posso evitar? Posso comprar ali, sei lá, um papel manteiga que é um pouco menos, você está entendendo nessa troca? Posso manter minha recipiente de água em vidro? Posso também. Posso usar uma garrafinha que seja realmente de inox para não ser de plástico? É essas dicas, tá certo? Que faz diferença no nosso metabolismo, tá? Porque isso vai sobrecarregar os nossos receptores. E aí, continua o processo. Eu não sei nem do tempo, viu, gente? Tô aqui conversando nesse bate-papo com vocês. Vocês estão gostando? Sim. Tá bom, porque se tiver bom... vai ter um intervalo para isso. Olha, eu gosto de falar, viu? Vocês já perceberam, não apareço muito nas redes sociais, mas gosto. A minha consulta, ela é essa entrega. É 2 horas de bate-papo ali comigo. Por isso que Paulo falou, ninguém esconde nada, não. Não é nem porque fica, porque vira uma conversa. É uma troca, né? Mas vamos lá, tá aqui ele, tá? Eu botei em vermelho, falei rápido ali embaixo, mas tá aqui. Já adiantei algumas coisas. Onde é que tá esse plástico? Garrafa PET, latas de alumínio, né? Recibo, olha, gente, recibinho enfim, saiu, quer o comprovante do cartão? Não quero não. Meio ambiente, a gente tá cuidando, não tá pegando naquele papelzinho ali, porque também tem tinta ali que interfere. Tem, viu, gente? Não estou inventando nada não, viu? Isso é verdade e a gente tem que evitar o máximo que a gente pode. E evite aquecer o alimento em plástico. Cadê? Cadê não está aqui? Cadê quem faz marmita, quem faz as coisas? Vamos adaptando. Eu sei que é difícil essas pequenas realidades, mas tira do plástico e aquece, certo? Seja no forno, faz um banho-maria num plásticozinho mesmo, tá certo? Faz de alguma forma que você evite essa contaminação tão direta com o alimento, tá? A gente já viu aí, não sei se vocês viram essas notícias, mas é encontrado plástico. Não pode. Gente, esse café quente, chá e café, bebidas quentes no café plástico. E o plástico, quanto mais transparente, pior. Você está entendendo? Ele tem ainda mais processo ali. Então, cosméticos sem parabenos, sem fitalatos, né? Tudo isso aqui a gente vai tentando buscar, tá? Na consulta, normalmente eu entrego um guiazinho de produtos saudáveis. Tá? Que lá vai ter referência para... Depois eu posso distribuir, isso não é uma questão para... Acho que a gente está aqui para trocar. Depois eu boto lá no grupo, quem tiver assistido a aula vai entender melhor esse processo. O que é aquelas dicas ali de água, de vidros, de panelas, de cosméticos, de protetor solar vai estar, né? E evitar realmente os agrotóxicos, tá certo? Na alimentação. Vou passando mais rápido, senão a gente fica com muito conteúdo. E aí, já falei tanto dela, mas vamos especificar aqui mais, né? Porque o negócio tá brabo nesses hormônios hoje. O que é ela, né? É um termo clínico que descreve esse estrógeno relativamente alto. É como eu falei para vocês, não é que ele esteja alto no sangue, não é que ele esteja alto ali em algum fator. Ele está em desregulação com o meu corpo. Por quê? Muitas vezes é meramente por uma progesterona muito lá no pé. Você está entendendo? E que a gente determina isso, tá? E, como no climatério, progesterona cai, mais que estrogênio vai subindo mais, né? Esse estrogênio vai ficando nessa desregularidade e criando esse desequilíbrio desfavorável. Pode coexistir com síndrome metabólica e com a resistência à insulina, porque vocês viram que a própria progesterona tem relação com a insulina, o estrogênio também, agravando esses sintomas. E a principal causa é a queda da produção ovariana dessa progesterona. E não é necessário esse aumento desse estradiol, como eu disse a vocês, tá? E o que é que são esses sintomas? Para a gente se reconhecer de novo nisso. Parecido com aquele lá, né, que eu botei em relação à síndrome metabólica. Você vê como eles se coexistem. O que é que tem de sintomas? Eu estou olhando quais são os sintomas que isso aparece. É esse inchaço, é essa sensibilidade mamária, como o Paulo até cogitou, é a irritabilidade, a retenção hídrica, ganho de gordura, principalmente nessa região, tá? Quadril, né, culote, essa fome emocional. E isso conversa com a síndrome metabólica demais, tá? Por quê? Porque eu tenho ali um contexto nessa síndrome metabólica de paciente que está com inflamação. Ele está com piora dessa resistência à insulina, ele está com sono ruim, né, mais cortisol. E ele está nessa desorganização que a gente está tentando conversar. Vocês estão percebendo isso um pouquinho na rotina de vocês? Aqui também é um slide mais dinâmico para a gente poder entender, né? De novo, eu estou trazendo os exemplos para que se gere esse reconhecimento, porque só cada um
pode estar se reconhecendo nesse processo, né? Então, quais são os sintomas mais comuns, tá? Nesse processo? Ciclos irregulares, tá? Ganho de peso, inchaço, gordura abdominal, fadiga, cefaleia, ansiedade, irritabilidade, né? Memória, né? E esses focos, esses brain focos também muito ativados, libido baixa, né? Queda de cabelo e unha, insônia, enfim, isso daqui a gente pode até colocar esse combo, como Paula vê, em vários outros processos. Se eu for conversar sobre Hashimoto, vai ter muitas dessas características aqui também, tá? Se eu for conversar muitas vezes sobre um processo de, enfim, desbiose, né? E a parte também de intestinal, porque, gente, claro que a gente está focado num tema, mas isso está tudo envolvido, certo? Não tem como, igual como a gente não consegue separar essa pontinha da unha do meu corpo todo, o meu organismo está passando por todas essas oscilações, tá? E aí a gente vai tentando organizar isso por alguma base. Vocês estão com alguma dúvida? Querem comentar alguma coisa? Professor aí, tá tranquilo? Tá no tema? Então... Beleza. Você quer perguntar? Microfone. Quer? Muito bem. Pois vamos, voltei pro slide. Vamos lá. Eu sou uma leitura corporal. Chegou aí o microfone. Caso, boa noite. Boa Aline, noite. me diga uma coisa, você fala aí na questão de aumento, né, do estrógeno. Sim, sim. E aí, existe algum valor relativo que a gente tenha como parâmetro, como, por exemplo, tem da glicemia? Sim, ou sim. isso é analisado individualmente? A cada paciente você Vamos lá. tem essa avaliação? Isso, muito boa a sua pergunta também. Obrigada por estar participando. Esse contexto, ele realmente precisa desse perfil individual. E precisa dessa avaliação no período do seu ciclo, tá? Porque esse estrógeno, se você for olhar nos exames laboratoriais, sempre tem assim, na fase folicular, na fase perimenopausa, na fase lútea, então vai depender um pouco dessa flutuação, de que data você está ali correspondente. Existem datas, assim como eu falei da progesterona mais certa para dosar, existe também do estradiol, existe da testosterona, a gente consegue ali ter uma ideia de quanto era para estar o ideal, mas também o sanguíneo, ele muitas vezes não é o exame mais fidedigno, porque ali é uma amostra. Claro que a gente precisa ter, né? Vamos dizer assim, é como uma fotografia, tá certo? Daquele dia, né? De como, desculpa seu nome, de como a Annelisa estava naquele período, naquela situação. O salivar, ele acaba nos gerando vamos dizer assim, um conhecimento mais profundo, porque mais preciso. É exatamente o que a gente chama hoje de diagnóstico de precisão, quando a gente pede esses hormônios salivares. Mas assim, chegou no meu exame, eu sei que eu estou mais ou menos naquele período que era para eu estar, que tem lá a data certa de fazer esse estradiol, dosei. E ele está numa mensuração, muitas vezes, até mais elevada do que o padrão, eu posso considerar por aquele número? Pode, mas muitas vezes não é o nível sérico que está alterado. É mais entendido pela progesterona baixa, como eu expliquei no slide anterior, é essa relação. Eu tenho que ver os dois, inclusive. Dosar só o estradiol, ele não vai me trazer ali muita clareza, mas eu olhando o estradiol, comparando com essa progesterona, que está nessa comparação, entendendo os sintomas clínicos que essa pessoa está passando, né? Vendo cada fator desse, a gente vai alinhando mais estratégia para isso. É mais ou menos por aí, tá certo? Que a gente consegue olhar. E aí você me lembrou de uma coisa, falando sobre isso, né? Que, claro, é um dos assuntos que eu trato muito também, que é o paciente oncológico, né? Meu esposo é oncologista, a gente faz parte dessa clínica que olha tanto, né, assim, o paciente oncológico de uma maneira também bem integrada. E aí vem muito paciente que diga assim, doutora, mas eu não posso ter meu estradiol alto, porque eu tenho um contexto de risco ali para o fator oncológico, você está entendendo, da mama, porque muitas vezes a gente vai entender que é justamente esse estradiol, vamos botar em excesso, certo? Adoecido, acumulado nessas gorduras, que vai me colocar nessa predisposição para, sim, esse câncer, tá certo? Esse câncer de mama, que é o principal que tem ali, vamos dizer assim, por estímulo, esse estradiol na nossa saúde. Então, tem muita gente que, inclusive, tem esse receio, né? Precisa, mas eu prefiro ver esse meu estradiol baixo. E, gente, não é isso. Não é ele alto ou baixo. É ele compreendido com os outros valores comparativos e com o estilo de vida que eu estou passando e com os sintomas que eu estou apresentando. Aí a gente vai conseguir chegar mais precisamente nesse diagnóstico de predominância estrogênica, tá? Mas é isso aí, vamos cuidar para a gente não ter esse estrógeno desregulado. Então, esses são os principais sintomas.
Aqui eu vou falar só um pouco, né? Eu acho que o shape primeiro foi com a doutora Kaline, que teve a parte hormonal, né? Maravilhosa. Ela é fera aí nesses hormônios. Mas vamos lá que a gente precisa falar. Isso também faz parte da nossa abordagem, nessa nossa consulta. Vocês fizeram um shape 1? Algum estava aqui? Tava também? Olha aí, tá vendo? Também? Maravilha. Pois olha, tô quase virando uma vitalícia também. Devia ter uma carteirinha, né? Eu já estava dizendo a ele, já tem que ter essa carteirinha aí junto. E aí, como é que a gente percebe essa perimenopausa? Eu não perguntei muito a idade de todas aqui, não sei se algumas já estão, mas todas estão passando já por algum fator dessa parte de menopausa ou perimenopausa. Isso está dando aí alguns sinais para a nossa saúde. O que é que ela é? Não, né? Quem é que disse que não? Não é? Você é uma jovem, uma baby, jamais. E a gente vai cuidar para, se embora. Longe disso, né? Vamos lá. Oscilação do estrogênio é o primeiro fator que me coloca nessa perimenopausa, tá? E essa queda relativa da progesterona. Ciclo hormonal começa a ficar mais irregular, né? Paulinha deu aí esse sinal, vamos cuidar já. E esse sinal muitas vezes coloca a mulher... eu assisti até uma palestra recente que foi muito tocante para mim, porque, claro, que todas aqui, né, se identificam com a sua vitalidade, com a sua energia, com o seu ciclo. A gente sabe que esses hormônios, eles nos colocam, inclusive, nos nossos melhores momentos. A gente sabe que a fase ovulatória está todo mundo linda, bela, maravilhosa, né, querendo namorar, querendo curtir. Isso é realmente do processo das fases dessa mulher, né? Assim também como a fase lútea, ela é uma fase mais... vamos dizer assim, não digo introspectiva, a mulher quando menstrua, ela tá mais ali quietinha, ela quer mais diminuir essa socialidade, ela quer estar mais no momento dela, de limpeza, isso é a mulher. Não, vamos alinhar, vamos ajustar, Isso é a mulher, gente, e é importante a gente ter essa conexão com a gente nessas características. O homem vai também, ele tem as fases dele, né? Assim, também, é muito interessante, tá? Fugindo aqui, mas a aula é isso. O homem, ele tem essas flutuações durante o dia. Essa testosterona dele, ele tem essas flutuações diurnas. A mulher, ela tem esses balanços aí no mês, que tem o do dia também, mas tem muito também essa sensibilidade, né, mensal, né? E o que é que acontece? Essa fase, ela toca muito todas nós, porque é um momento em que a gente começa às vezes até se desconectar, sabe? Assim, a se perceber em mudanças que, poxa, nossa, já estou entrando nessa fase, já se angustia pelo medo da menopausa, já fica às vezes naquela preocupação, poxa, cadê? Então, osteoporose daqui a pouco deve chegar, fator de ganho de peso daqui a pouco vai dar um sinal, já entra um pouco nessas dúvidas, nesse medo, nesse receio. E assim, quando a gente está nesse estado de conexão com a gente entende que viemos de cada fase dessa. Nós passamos pela menstruação inicial, nós passamos pela fase ali de mais até reprodução, né, nessa dinâmica e tudo mais, e entramos nessa fase de mais amadurecimento, você está entendendo? De mais cuidado, sabe? Tem uma colega maravilhosa, que é a doutora Ivonilde, que ela fala assim, a gente entra nessa fase da mulher sábia. Eu achei tão lindo isso, porque realmente é essa mulher sábia. A gente toma posse dessa mulher sábia também, nessa menopausa, tá entendendo? Porque a gente sabe que tem ali já experiências, que tem ali também já aprendizados nessa nossa vida e que a gente pode ter mais desenvoltura de saber se adaptar a esses processos. Então, é um pouco delicado porque a gente fica nesse receio, mas hoje já temos cuidados. Né? Entrei, dei sinais, poxa, deixa eu procurar um profissional que me coloque aqui no equilíbrio melhor disso, para não vir os sintomas, seja dos calores, né, seja dos efeitos de irritabilidade e tudo mais. Então, sabendo se observar e buscar uma boa orientação, essas transições são menos sentidas, né? E se já passamos por elas e estamos aí vamos dizer assim, nesse intervalo, podemos melhorar. Pode falar. E esse assunto aí, Aline, entra muito importante a busca pelo autoconhecimento, porque muitas das vezes esse período de baixa energética muda toda a percepção, visão de mundo, seja da mulher, seja do homem. Por exemplo, quando eu estou numa baixa energética, cansado, eu não vou ter meus pensamentos vitais, né? Eu vou ter pensamento de medo, de insegurança, negativo, tudo isso, né? Negatividade. Então, eu dando um exemplo aqui, eu dou um exemplo de Annelise. A Annelise fala muito, fala assim, não é que fala muito, ela compartilha coisas profundas. Eu acho bacana,
Mas muitas das vezes ela tem uma rotina muito puxada, né? Mãe de 3, uma delas tem Down, é uma guerreira, admiro muito ela. Mas às vezes eu percebo no tom da mensagem dela que aquela mensagem está vindo do estado atual dela, que não é ela, né? É diferente. Então vai ter dias que ela chega para treinar no sábado, é energético, o dia mais cansada. Então é bom você sempre analisar. Quem tá atuando agora é o meu eu verdadeiro ou é um estado atual cansado, né? Esse autoconhecimento é importante. Muito importante. Gente, hoje, inclusive, eu era para estar na palestra de Lúcia Helena Galvão, que está tendo aqui em Natal. É dia 19, maravilhosa, mas vamos pegar um pouquinho dela, tá certo? Vamos trazer para cá. Foi um presente estar aqui. Eu disse, não tem evento que tinha até adquirido, eu digo, mas a oportunidade vai ser de trazer essas mensagens para essas mulheres. E tem um vídeo dela, muito interessante, que fala sobre isso. Ela, inclusive, orienta para quando vier algum perfil de pensamento, vamos colocar ali, de fadiga, de cansaço, a gente consiga já perceber, porque a dificuldade está muito nessa autopercepção rápida de que esse não é o meu padrão, esse não é o meu estado, vamos dizer assim, atual, ou esse não é o meu estado de bem-estar, né? Ele está ali em desequilíbrio. Para que eu faça reforços positivos. É um tipo de comportamento, e aqui a gente vai falar até de maneira até mais social, sabe, Jalisson? Essa visão do trazer muitas vezes esse negativo, esse pessimismo diante de tanta coisa que a gente vive, né? De informação. A gente abre ali um telefone, a gente acaba sendo bombardeado muitas vezes por notícias muito mais tensas do que muitas vezes as coisas boas que estão acontecendo. Mas ela dá uma dica de que para cada, vamos dizer assim, pensamento negativo que se venha, ou para cada lembrança, às vezes isso vale até para as relações, tá? Tive um conflito com uma pessoa, nossa, recebi aquilo ali, aquela carga, aquela situação. Você pausa e você pense em 10 pontos positivos da sua vida, do seu dia, de outras relações positivas que você tem, porque isso acaba ressignificando sua mente. Na hora que tive uma discussão hoje, enfim, com um fulaninho, com a pessoa. Peraí, deixa eu lembrar aqui, deixa eu entender o que é que eu sou aqui, como é que eu tô, o que é que eu faço parte. Não, mas eu sei que eu tenho uma boa conexão com isso, eu sei que eu tô me... E aí você vai fortalecendo a sua mente, com pelo menos 10. Você pode passar, se quiser lembrar de 20, 50, coisa boa, né? De lembranças, memórias boas, mensagens que aquilo ali lhe tocou, pessoas que lhe disseram alguma coisa e que aquilo ali ficou. Você se preenche disso, tá? Guarda sempre essas coisas boas no seu coração, porque na hora que isso vem e você rebate com essa técnica, você rapidamente tenta dar um resetzinho, isso dá uma melhorada, tá? E o importante é realmente entender, né? Inclusive, falando sobre isso, sobre essa fase dos ciclos, tem um contexto também da parte de exercício físico, que a gente sabe que a gente não fica realmente nessa mesma dinâmica, você está entendendo? Durante os 30 dias, que já lá só quer que a gente esteja ali na raça para fazer todo o exercício. Mas adapta-se, certo? Dá para tentar ali conseguir ajustar. O que não dá é para ficar sem exercício. Isso aí, né? Já não dá de forma alguma, nem que vá ali para fazer uma coisa mais leve, mais um cardio ali mais tranquilo, não pegar tanta força, porque, claro, tem esses contextos, mas na hora que a gente regulariza essas taxas de inflamação, metabolismo, diminui cólica, diminui dor de cabeça, diminui tanta coisa que aí, dá para render muito bem no treino também, tá? Então, vamos chegar nessa parte. Então, esses são esses sintomas da perimenopausa. O que eu quero trazer é, não vamos ter receio com essa fase, tá? Pelo contrário, vamos acolher, tá? Se Paulinha deu esses alertinhas aí, não é necessariamente essa preocupação. É buscar, poxa, posso melhorar? Posso buscar uma orientação? Já posso começar alguma suplementação? Equilibrar algum contexto de reposição se for necessário? Se for. Então a gente vai alinhando tudo isso, tá? Porque tem impacto quando isso não é bem acompanhado, tá, gente? E tá cada vez mais jovem, viu? Hoje... E vamos lá, reforçando de novo, isso aqui, eu tô repetindo que é para as coisas ficarem também bem ativas na sua mente. Que pilares são esses da síndrome metabólica? Obesidade abdominal, hipertensão, resistência à insulina, HDL baixo, triglicerídeo alto. Então, presença de 3 mais ou 5 já é critério de diagnóstico. Vamos cuidar. Minha obra está com a fundação muito boa. Tá? Pilarezinhos aí, tá tudo. Vamos dar uma... Vamos atrás de um mestre de obra bom, de um engenheiro bom, da equipe toda para essa... melhor ainda, já sabe até o processo aí que a gente vai lapidar, cada um.
E vamos lá, porque essa parte aqui é boa, viu, gente? Resistência à insulina, isso daqui é o que também desregula toda essa cascata. Vocês vão entender que essas coisas estão atreladas. E o que é que ela é, certo? Ela nada mais é, minha gente, do que essa junção desse excesso de calorias, tá? Que precisamos ter atenção. É uma questão em que a gente quer comer para compensar, quer comer ali para, enfim, estou num ambiente social, quero estar ali provando coisas gostosas, porque cada vez mais é inventada coisas palatáveis, coisas saborosas, mas a gente precisa ter ali o eixo, ter o equilíbrio, ter o discernimento, ter a disciplina. Não é tudo que está permitido, gente, não é, infelizmente. E a gente tem que saber nossos limites, nossas estratégias. Paula está aí para direcionar cada uma de vocês para essas estratégias e a gente tem que ser firme nelas o quanto pode. Ninguém precisa virar assim também, vamos dizer assim, um radical demais. Vai vir agora eventos de confraternização, vai vir um evento natalino que eu posso, né, colocar ali um pedaço de algum alimento de carboidrato mais gostoso que tenha, mas pequeno, não posso comer tanto e tenho que estar focado na semana, na minha base organizada, tenho que estar no meu treino em dia, porque senão o processo aqui desgringola, viu, minha gente? E quando desgringola, para regularizar, é mais complicado. Vai me dar hiperinsulinemia, tá certo? O pâncreas vai estar ali, ó, se esforçando ao máximo para conseguir liberar essa insulina para dar conta dessa glicose que está ali também em excesso. Né? Células menos responsivas, vai ficando cada vez menos responsiva essa quantidade de insulina que está ali jorrada, você está entendendo, no corpo, que é justamente o que a gente chama de resistência à insulina. Então, vem a piora da resistência à insulina, inflamação, ela começa a ficar ali mais crônica, porque essa glicose e essa insulina em excesso, ela vai gerando também uma inflamação do endotélio, tá? Dos vasos, e eu vou tendo mais armazenamento de gordura. Então, o impacto aqui é grande. Qual é o que eu quero gerar aqui de conscientização para vocês? Vamos focar em alimentos de verdade, tá certo? O que é que faz piorar esse excesso de insulina? Alimentos processados, tá? Muito excesso de carboidrato. Eu não tô nem falando só no açúcar, tá, gente? Porque esse realmente ele é um vilão que tá aí já escancarado. Mas é muitas vezes o carboidrato, a farinha, as massas, o alimento processado pequenininho, né? Tem um cookies, Deus me perdoe que eu não quero estar sendo contra nenhuma empresa que esteja assim, mas tem um cookies que é lá em Capim Macio, que eu fiquei sabendo que um bichinho desse tem em torno de quase 700 calorias. Eu digo, meu Deus do céu. Uma coisa que é quase uma base de uma alimentação para metade de um dia, você está entendendo? Você comer numa bolachinha deste tamanho. E ninguém come nem só um, que a minha paciente lá come um e come outro. Eu digo, aí tá difícil, você tá entendendo? Como é? Você conhece? Eu não quis dizer nomes. Eu não quis dizer nomes, que é para não chocar. Não falo nomes, não podemos falar, né? Cada um tá aí no seu processo, mas assim, em nome de Jesus, um danadinho desse, extremamente calórico. Aí você fica, mas eu não como tanto, né? Paula já viu a primeira frase, a outra ali, não como tanto, como uma bolachinha dessa, que acaba sendo essa cascata violenta, basta uma para degradar todo o processo. Então, E o cheiro é perigoso. Demais, vai longe, já. Comprei, mas não comi. Tá vendo? Resiste, isso aí foi resistente mesmo, viu? Porque é tentador. Não sabia que vocês conheciam todos esses cookies. Olha só, nem falei o nome, mas todo mundo tá se conectando. Burburinho. Muito bem, mas não, nem chegue perto. Queira nem saber desse cookies. Perigoso demais. Tem coisa que, meu Deus. Pois é, amêndoas. Vamos buscar opções mais saudáveis mesmo, né? E tá aqui, ali o link, o casamento, tá certo? O casamento ruim, tá certo, gente? Aqui é casamento que a gente quer, né, de divórcio pra lá, pelo amor de Deus. Que é essa resistência à insulina com essa predominância estrogênica, né? Que vai gerar essa inflamação crônica de baixo grau ali, tá? Existem exames que a gente mede, a gente entende laboratorialmente como está essa inflamação crônica, né? Mais aromatização de gordura, quer dizer, mais o perfil de alguns hormônios sendo revertido nesse estrogênio, e aí vem inflamação com resistência à insulina, mais depósito visceral, mais estrogênio, e vai essa barriguinha, gente, crescendo, e vai esses quadris, às vezes, também crescendo mais. E é por aí que a cascata vai desregulando. Uma bola de neve mesmo, que a gente tem que recuperar. Então, vamos lá. Estrogênio, gordura visceral e inflamação. O que é que isso tem tudo a ver junto, doutora Aline? Pós-35, ou menopausa, certo? As duas, que é ali a pele, mais ou menos.
redistribuição dessa gordura corporal para compartimento visceral, que é onde é a gordura perigosa mesmo, aumenta o risco cardiometabólico. Essa gordura, ela gera mais risco, tá, de fatores cardíacos que a gente tem que evitar. Adipócitos são células de gorduras, né, viscerais, liberam adipocinas, que são marcadores pró-inflamatórios, interleucina 6, TNF-alfa, também um marcador inflamatório, que reduzem a adipocitina, né, que é protetora, tá certo? Que é para ajudar a gente nessa quebra dessa gordura, que a gente fala, né? A gordura marrom, tudo para ajudar. Inflamação crônica de baixo grau, prejudica o perfil lipídico, tá? E a complacência vascular, aí já vem a parte circulatória junto, tá entendendo como tá tudo casado? Agravamento da síndrome metabólica. E aqui já é um alerta, vamos dizer, um spoiler, para o contexto do lipedema, tá? Isso aqui tudo já está ali associado a esse, né, essa nova, vamos dizer assim, boom que as pessoas hoje estão se identificando, estão se vendo nesse perfil e que precisa reverter. Então, a queda desse estrógeno desativa receptores de gordura subcutânea e ativa receptores androgênicos na via visceral, tá? Que é por isso que a gente precisa estar equilibrando mais. E aí, mais essa conexãozinha que aqui a gente vai chegar no estilo de vida, né? Que é uma das coisas que a gente já vai trabalhar. Sono ruim, estresse crônico. Gente, somou esses dois, é uma bombinha, certo? Infelizmente, mas é verdade. Tá? A partir do momento que eu estou num sono que eu tenho roncos, que eu tenho ali uma dificuldade de relaxamento, é uma pessoa que está em alerta o dia todo, ativa. Tem gente que ainda está com um filho pequeno, dorme ali com babá eletrônico, ou então tem que estar com uma vigília muito atenta para qualquer, né, gruidinho, gemido ali, eu tenho que estar em alerta, em contato. Às vezes não é filho, mas é pai, você está entendendo? Cuido, tem um familiar idoso em casa, cuidador. Ou tem outras repercussões no corpo. Pode falar aí, Jássio, também. A proposta do Shape On, né, do desafio Shape On, não é a proposta do desafio para você dar o máximo, o seu máximo, né, como é no cotidiano. A nossa proposta aborda mais essa questão do emagrecimento sustentável, para gerar essa consciência, para que as meninas tenham uma consciência e busquem ter um processo de emagrecimento mais leve, a fim de que elas consigam manter a repetição de uma rotina saudável no médio e longo prazo, que é onde os resultados se sustentam. Aí, assim, a gente tenta trazer essa abordagem de conscientização, esses momentos aqui, aquelas pílulas motivacionais que eu coloco todas as manhãs, que é importante todos os dias. No anterior, eu e Paula, nós colocamos ali uns áudios, que eram áudios de higiene do sono, para você, ao final do dia, colocar ali um áudio de meditação guiada. Mas, assim, a maioria meio que desconsidera, não tem essa consciência para isso. Colocamos aulas de yoga também, teve outra que achou insuportável, ficou inquieta, irritadíssima, entendeu? Então, assim, são coisas que tem que colocar aos pouquinhos, mas, assim, é importante trazer a conscientização desse aspecto mental para ir desacelerando, para que se haja um sono de qualidade, reparador, né? Gente, fundamental, Jadson, isso. Muito bem, porque é assim que a gente consegue realmente trazer a mudança do estilo de vida, tá? E não tem como a gente falar de saúde, nem saúde metabólica, se a gente não falar de sono. A gente começa por aí. A primeira pergunta da minha consulta não é nem, a princípio, a rotina, mas começa pelo... Antes de falar de café do dia, de como acorda, eu tenho que saber como é que ela dorme. O sono é fundamental. Não sei aqui se vocês passam por algum sono de dificuldade. Tem alguém aqui que tem algum sono mais instável? Eu não gosto de dormir, não. Essa aqui já até anunciou essa parte, né? Pois é, tem gente que tem um pouco disso também. Acha, inclusive, que estou perdendo tempo. Eu ficava acordada, escutando rádio, assim, ó. Quando o pai abria a porta para ver se estava tudo quieto, eu desligava. Quando ele saiu, pronto, era a noite toda escutando logo. A dificuldade de desligar, né? Realmente isso tem. E é importante a gente entender, acolher, às vezes levar isso para um processo, inclusive, terapêutico também. Tá levando, né? Pronto, é fundamental. Porque a gente tem que entender que são bases fisiológicas, que isso vem, sabe? Isso vem, às vezes, até... Então, vem do bebê, tem, com certeza. Sim. 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 Eu já atendi uma... Mas eu tenho 52 anos. Você desconfigurar isso, esses anos todos. Eu tô falando certo porque desde manhã disse que eu fui a pior criança pra dormir. Assim, não tinha choque, não tinha nada. Eu era insuportável. Então, Você dorme quanto tempo por noite? Hã?
Às vezes eu vou dormir de 1 hora, 4 horas, no máximo eu já estou acordando, 4h30. Muito pouco tempo, hora de E sono. acordo no celular. O ideal, pelo menos 7 E se eu horas. dormir muito, Para algumas... eu fico enjoada, porque eu já me acostumei tanto Entendi. a dormir. Não, Quando é. eu durmo muito, eu fico abusada. É um estado de alerta constante. A gente vai entender isso daí, tá? Mas E não se... Tá mudando. E A assim, velhinha coroca do miolo. não ache que você tenha... Não se limite. Essa palavra que você usou foi muito forte. 52 anos já de história para, enfim, mudar tão de repente. Essas afirmações muito, né, impactantes assim, muitas vezes nos coloca às vezes nesse processo, às vezes de alguns bloqueios para essas adaptações. Claro que vai ter uma equipe que vai te ajudar. Não vai ser de imediato que alguém vai ter. Principalmente eu não recomendo que seja inclusive com nenhum medicamento, né, que às vezes a pessoa vai acabar buscando essa linha. Assim. O gato não sabe fazer uma ligação de emergência. Eu tenho que tomar um remédio, que eu não posso dar 2 passos, que eu já caio dura. Pois é, não recomendo porque isso você está desligando ali a chave disjuntora ali e não é isso, né? Não é esse o processo, tá entendendo? Que vai gerar esse equilíbrio para você, mas é sim trabalhar, porque isso traz de base. Eu não entrei tanto, gente, aqui no polo emocional, que é o que eu mais amo, certo? Minha consulta às vezes vira realmente uma terapia junto, mas é para isso, porque quando a gente traz essas referências da nossa infância, a gente está ali agregado a muitas dificuldades, mas que não é impossível de serem quebradas e transformadas e de serem melhoradas. Vamos pensar positivo e entender que vão ter pessoas que vão lhe ajudar. Mas é claro, gente, sono que ela perguntou, qual é o sono ideal? Vai ter lá pro final, 7 horas e média, que foi, olha aí, quantas horas? Tá vendo? É uma mulher relaxada, olha aí, coisa boa. Por isso essa pele, esse cabelo, foi conferir, né? Para algumas pessoas, isso vai ter alguma adaptação. Tem gente que vai ser necessário 8, certo? Pode ser necessário até 9 horas de sono. Algumas pessoas, pode acontecer. Pois eu vou dizer, se meu esposo estivesse aqui, ele ia levantar a mão por 9. Diga como é. Onde é que descobre essa necessidade? Então, isso tem, quando a gente vai olhar níveis também de exames, até da parte também genético, a gente consegue ver genes que a gente tem, que tem associação ali com a nossa predominância a esse estado de relaxamento. Em alguns genes a gente observa... Oi? Tá em falta. Pois é, mas aí a gente consegue identificar. Gente, no futuro, eu tenho quase certeza que a gente vai conseguir ter essas estratégias dessas ferramentas de exames genéticos mais acessíveis, disponíveis e acessíveis, porque isso vai mostrar uma identidade nossa muito mais real, certo? Mas o seu corpo também diz essa resposta, quando ele está equilibrado. Quando às vezes a gente está em muita, vamos dizer assim, desconexão, ou então em muitos estados assim, talvez de mais agitação, a gente não consegue ter essa percepção. Mas o primeiro sinal é a fadiga, tá? Olha, a fadiga ela é um sinal que vai nos dar característica de várias coisas aqui, tá? De inflamação, de tudo, mas também pode ser desse sono, que não está sendo um sono REM, que não está sendo um sono... Eu não gosto muito desses aparelhinhos de mensuração, relógio, acho que é relógio, o seu é o celular, que avalia. Celular, que fica muito próximo da gente ali na hora de dormir. Porém, tem um que é menos, vamos dizer assim, danoso, que é o anel. Você está entendendo? O anel, ele consegue ser mais fidedigno, tá? O nome, agora fazendo a propaganda da marca, mas é o Áureo, qual é o anel? Tem várias marcas, né? Mas depois eu posso colocar no grupo, se for o caso, para alguns que têm interesse. Também. Vários valores também, O que eu me lembro agora tem um nome que é tipo Áureo, algum desse, que é um dos melhores, assim. Que aí você consegue ter uma mensuração mais real e que ele tem menos interferência dessa parte eletromagnética para o corpo. Porque essa outra parte também, viu, gente? Evitar o celular ou o radinho do lado do ouvido. Não é bom. Não vai estar... Como é? Eu não consigo dormir com nada. Com nada, imagina. É bom desligar o Wi-Fi, é bom não deixar o celular carregando perto, sabe? Tá distante de tomadas, tá certo? Ali na hora da sua cabeceira. Né? Então, isso tudo já gera um estado de melhor relaxamento. E tudo isso faz esse processo, gente, que a gente conversou aqui, que está diante do nosso dia a dia. Cortisol mais aumentando, resistência à insulina ativando. E vamos lá entendendo que isso aqui tudo tem esses impactos no nosso corpo. E tá? sobre, Aline, essa questão de ouvir o rádio, de você querer estar sempre diante de ruídos,
quanto menos silêncio você consegue, quanto menos em silêncio você consegue se manter, menos você vai conhecer sobre si mesma, né? É verdade. Por é isso verdade. que muita gente Tem dificuldade pirou de na se pandemia, porque teve não silenciar a mente, mas se aquietar. Sentar com a rotina puxada. Daqui a pouco estava se deparando em casa, conversando com o marido, com a esposa, com os filhos, né? Sem as fugas do dia a dia, que às vezes é o cotidiano, o trabalho. Então, assim, quanto mais você começa a exercitar esse silêncio, mais conexão consigo mesmo você consegue manter. E mais aí você começa a ter um autoconhecimento. Gostei de ver, parabéns, viu? É isso mesmo, que coisa linda, gente. É difícil encontrar um, assim, não digo nem só pela questão própria da atividade dele, que coloca ele de maneira tão dinâmica ao longo do dia, né? Imagina, quantas mulheres, quantas alunas ele tem que estar ali dando aquele gás, tem que dar aquela animação e tudo. Bora já fazer uma dinâmica, para tirar aí a abertura de boca. Já é um sinal, mas é um sinal positivo. Esse horário já é para esse cortisol estar baixando mesmo, a gente já está buscando um relaxamento, mas vamos aprender. Mas é a questão realmente de olhar para esse lugar, sabe? Como é importante a gente ter essa conexão com a gente. E sim, temos às vezes esse bloqueio, tá? De ter essas pausas, mas elas são de extrema necessidade, porque o corpo hoje, diante de tantos estímulos e de tantas circunstâncias, ele não consegue mais ter essa tolerância, tá? Para esse nível realmente de alerta ou de fugas. O próprio telefone é o maior exemplo disso, você está entendendo? Né? Ele vicia, isso gera um contexto de dopamina que a gente acha que inclusive é a dopamina saudável, e não é. Você está entendendo? A dopamina saudável é a dopamina do próprio contexto do equilíbrio. A gente fica buscando essa dopamina no alimento, tá? Nas interações, da forma mais, vamos dizer assim, ativa, e precisa de equilíbrio. Tudo na vida é esse equilíbrio. A gente vai conseguir gerar aí essa melhora. Vamos lá entender. Paula saiu na hora boa, ela ia aqui, já ia chamar ela para trazer essa parte, mas, enfim, fazendo esse breve resumo, porque eu sei o quanto ela já também preparou vocês para isso, o que é que faz a gente melhorar essa síndrome metabólica, tá? Que é dela e de todo esse contexto. Uma nutrição inteligente, né? Eu acho que esse é nutrição funcional, como elas também colocam, que é essa proteína predominantemente na nossa alimentação, são gorduras boas, tá? São presença de fibras na nossa dieta, é uma hidratação otimizada, isso aqui é no mínimo, tá, gente? 35 ml por quilo é mínimo, tá? Pra gente poder saber que esse cálculo precisa ser sempre a mais. Vegetais coloridos como antioxidantes, não vou, assim, fortalecer muito aqui, que a gente vai chegar nas partes mais que eu possa contribuir mais, né? Aqui, com certeza, Paula e outras equipes da nutrição fortalecem vocês nisso, mas saibam que isso é a base. Não tem como uma suplementação que eu passe fazer efeito se eu não estiver fazendo o básico do dia, que é comendo direito, tá? Me hidratando saudável, dormindo bem e fazendo exercício físico. Esses pilares, essa construção que a gente vai construir, esse império, vai ter que ser fortalecido nisso daí, gente. Não sustenta, tá? Não sustenta e não tem pílula mágica, não tem, vamos dizer assim... claro que a gente está aqui num momento em que está se vendo muito medicamentos. Deixa eu dar uma dica para elas. Meninas, repitam armas. Armas. Mais uma vez, armas. Armas. Só mais uma vez, armas. Armas. Vamos lá. Pode entrar, meu amor. A de atividade física, pode entrar. Peraí, tá no meio da dinâmica, mas pode entrar, você participa. Tudo bem? Meu amor. Armas. Ave Maria. É armas, não é bala, não é arma. É armas, amor. Bala depois. Gente, é meu esposo, doutor Alisson, maravilhoso. Armas Veio aqui contribuir também, viu? Agora vamos Pode sentar. Pode sentar, querido. Vamos para o acrônimo de armas. A, atividade física. Olha aí, atividade física. R, relacionamentos positivos, saudáveis, Muito bom, sociais, relacionamento certo? social. M, meditação, autoconexão, não precisa ser aquela meditação, mas um momento de silêncio, de pausa, né? O outro A de alimentação saudável e o S de sono reparador. Armas! Vocês vão sair daqui armadas. Gostei, professor. Isso vai gerar em você dose de sucesso. Repitam, dose. Dose. Mais uma vez, dose. Dose. Dose mais uma vez. Dose.
Então, quando vocês ativam essas armas, vocês disparam essa dose no seu organismo, que é dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina, os neurotransmissores do sucesso. Então, armas e doses. Esse aí arrasa, viu, minha gente? Vou chamar aqui para complementar essa aula junto. Dose de energia. Não, né? Nem é de medicamento, nem é dose de bebida, nem é dose de medicamento, viu, gente? É dose de alegria. Eu sou diurno, apesar de eu acordar cedo, mas tem dias que eu acordo rastejando. Eu sei. Então, como é que eu ativo essa dopamina? A primeira coisa que eu faço é ir para o chuveiro gelado. Muito bom. Já Chuveiro gelado. Fico ali, já dá uma ativação de dopamina. Depois, onde é que eu encontro ali a serotonina? No meu alongamento, no meu silêncio, a conexão. Aí eu vou acordando. Depois, uma hora... Por isso, quando chega ali no treino no sábado, eu tô pilhado. Olha para à noite eu tô para a natureza, olha para a luz do sol, né? Evita estar realmente logo de imediato em contato com o telefone. Eu sei, isso é difícil, às vezes eu também vou. É o despertador que acorda, você já está ali em conexão com ele, então isso já gera esse processo. Então, a gente precisa estar se conectando com a gente, viu? Vamos lá, que eu não sei meu horário aí, hein, Jorge? Tá indo, né? Não vou pular não, que essa aqui é importante. O que é que a gente vai evitar, o que é que a gente vai reduzir? Então, açúcar refinados, tá? Açúcar e farinhas e alimentos refinados. Isso aqui é de extremo dano para a nossa célula, tá? Álcool também em excesso. Isso é uma coisa que eu cada vez vejo a dificuldade dos meus pacientes em consulta, porque eu sei que a sociabilidade, ela muitas vezes nos coloca nesse processo. Algum alarmezinho, E a gente precisa entender isso. Eu passei por essa fase, eu passei por uma transição que eu não estou fazendo mais uso de bebida alcoólica. E é difícil porque você vai para o ambiente, as pessoas muitas vezes insistem, você fica, mas não acredito que você não bebe. Já leva aquela chacota, você está entendendo? Já acha que você é aquele cara besta, você está entendendo? Chato. Mas é adaptações. Às vezes você vai com o seu drink, vai com sua bebida ali junto. Estamos seguras? Está tudo bem com a nossa... Vamos lá, abstraindo. É uma forma até meditativa, viu? Da gente estar vendo barulhos, mas a gente consegue estar aqui concentrado e penetrado na palestra. Então, pode levar nossa bebida, nosso drink, tá certo? Vai ter agora, o verão vai chegar, a gente já vai estar... Vamos ver se com o Paulo eu consigo mandar um material também de opções de drinks saudáveis. Eu fiz... e você usa de alguns chás gelados, você usa de alguma dessas bebidas que são também energéticas, que também às vezes contribuem para que a gente fique ali no estado de mais alerta, assim, né? Euforia no o que a bebida pode gerar. Muitos buscam a bebida por isso, mas a gente vai fazendo outras substituições mais saudáveis. Óleos ultra refinados, plásticos no aquecimento, como eu conversei com vocês, e os ultraprocessados. Então, meninas, eu sei que muitas de vocês já sabem disso, né? Isso está muito explícito hoje na nossa saúde. Mas vamos fazer a diferença, tá? É a escolha do todo dia. Tem mais opções saudáveis hoje. A gente sabe que hoje, graças a Deus, tem alimentos que estão aí com mais disponibilidade para a nossa população, né? A Khadija não está aqui, mas ela é uma referência para isso, você está entendendo? Numa alimentação que é de mais nutrição e mais saudável. Então, escolhas inteligentes, né? O que a outra slide falava. E aí, vamos para a parte boa, que eu vou quase chamar o professor para cá, porque para vir falar de movimento tem que ser com ele, mas não tem como não estar atrelado a esse conceito, tá? E sim, me corrija se eu estou certa aqui, é uma parceria, tá certo? Tem que ter o aeróbico, tem que ter a força. Tem gente, mas eu só estou na caminhada, doutora Aline. Tudo bem, é alguma coisa, você está pelo menos botando o corpo em movimento, mas eficaz mesmo? Infelizmente não, o corpo necessita que você tenha assim, estímulo de força, né? É muito bom, tá? Fazer o pilates, é maravilhoso, é um tipo de movimento que lhe coloca ali num certo consciência corporal, ativação também, né? Muscular mas a força faz necessária para que a gente consiga construir massa muscular. E eu falei no início, né? Vamos ter a melhora da parte metabólica toda com essa massa muscular. Então, quando o professor estiver ali, o desafio, gente, da semana... Está sendo justamente, no final de semana, e está sendo muito importante para mim, viu? Olha, eu estou gostando, porque eu estou me botando em desafios ali. Depois fiquei fazendo spin, quase morrendo nesses spins subsequentes aí, mas é isso. É para a gente aprender dali a ver que a gente tem capacidade de conseguir praticar isso mais.
Mas o professor fala justamente isso, gente. Precisa estar ali no acompanhamento. Quem tem uma assessoria dele, aproveitem, realmente. Quem não tem ainda, se vincule o mais rápido possível, porque é necessário para que a gente tenha esse condicionamento físico mais saudável, viu? Isso faz diferença. Eu costumo dizer que existem 3 tipos de atividade física que a gente precisa fazer. A primeira é aquela que a gente precisa fazer por necessidade, que é insubstituível, que é o treino de força, que é a musculação. A segunda atividade é aquela que complementa a musculação, que é o cardio, que é o exercício aeróbico. E a terceira é aquela que a gente faz por prazer, por entretenimento, né? Que pode ser uma dança, pode ser um beach tênis, pode ser uma natação. Por exemplo, qual é a atividade que eu gosto de fazer por prazer? Eu gosto de caminhar na rua. Eu saio sem celular em 2 horas, 10 km, 15 km, sem meta nenhuma. Eu fico energizado. É uma forma de meditar também, tá? Quem Caminhar na natureza. Nessa hora já vai saber que é esse momento, não fala. Para você meditar, não é para você sentar, fechar os olhos em posição de lótus, não. Você pode caminhar sem celular, ali onde você está se conectando consigo mesmo. Então eu gosto dessa atividade. Muito bem. Aí quando as pessoas, eu parei de fazer a musculação, estou só no beach tênis, ou estou só na natação. Assim, infelizmente está fazendo errado, porque é uma atividade prazerosa, mas não é a atividade que está gerando os benefícios necessários que ela precisa. Corpo, exatamente, e evitar risco de osteoporose, de vários outros fatores, tá, gente? Precisa desse músculo, ele vai ser o nosso maior aliado, tá? Esse aqui é nosso maior templo e a gente precisa cuidar dele com muito amor, com muito carinho e fazendo o que é preciso, né? Não necessariamente só o que a gente gosta, mas fazendo o que é preciso, para a gente poder ter os resultados benéficos, né? Então vamos lá, vou ser um pouquinho mais ágil para a gente poder finalizar e os sorteios e tudo. Então aqui, ó, o sono. Falei várias vezes, mas só voltando e reforçando. Tá aqui, ó, 7 a 9 horas, ó a galera dos 9 horas. Tá ali, meu esposo é quase a galera dos 9 horas, né, amor? O povo tava aqui indignado, quem é que dorme 9 horas? Eu disse, quem puder, a depender de cada metabolismo, vai ter a sua necessidade. Então, manter esse horário fixo, despertar. E aqui, gente, poderia ficar uma aula falando de higiene do sono, né, que é necessário. Eu, inclusive, sou uma das que tento ali, muitas vezes ainda pego nesse telefone, sim, um pouco antes, de maneira em menor quantidade, é pontual para ver um detalhe, mas ainda está ali frequente, o que precisa ser evitado para essa qualidade do sono ficar ainda melhor, tá? Reduzir cafeína, tá? No máximo aí até as 4 horas, estourando, mas assim, de preferência até as 2. Ambiente escuro, fresco, tudo isso para se adaptar melhor. Técnicas de relaxamento, respiração diafragmática, mindfulness, isso aqui tudo eu vou deixar. Esse slide eu vou disponibilizar. As meninas, o que tiver conectado com cada uma de vocês, mais a necessidade, vocês vão começar a buscar, certo, gente? Algumas ferramentas dessa. Né? Reduzir essa exposição à luz, né? E limitar essas pausas, estabelecer horários de pausa, dizer não quando necessário, está aqui. O parte mental, queria muito ficar mais tempo falando sobre isso, mas é um processo que a gente vai ter, viu? Outras aulas ainda de complementação. E aí, vamos lá, exames essenciais para essa avaliação. Como é síndrome metabólica que a gente está falando, vamos lá, vamos medir essa circunferência abdominal, vamos entender essa pressão, o porquê desses gatilhos ainda de picos de pressão, né? Essa composição corporal, existem os exames que tanto o profissional faz, como Paula também faz, que é uma avaliação, a antropometria que avalia. Tem também exames de imagem, o DEXA, que consegue dar esse parâmetro fundamental para o contexto do lipedema também. Tem glicemia, insulina, tá? Perfil lipídico. Esse aqui, gente, é um exame muito básico, tá? Quem é meu paciente, quem sabe que a gama de avaliação é até um pouco maior, expandida, para o que a gente possa avaliar o que for necessário nesse metabolismo, tá? Eu brinco que eu tenho um paciente meu que fala que quando eu peço um exame não é uma bateria de exame. Ele disse que é quase uma escola de samba. Eu conto essa piada toda a vida para saber, porque a quantidade mas não é sempre. É uma coisa pontual. A gente vai depois dar segmentos aos que estão alterados, mas é um rastreio, é um grande check-up e faz parte da gente entender como é que está o nosso metabolismo, tá? Então, a gente precisa ver. Aqui, vamos lá. Chegando um pouquinho mais preciso na minha parte, né? O que é que a gente pode ter de estratégias, né, nesse meu campo aqui que pode contribuir? Essa avaliação hormonal individualizada e nesse período é fundamental, tá certo? Alguns exames que não estavam lá, porque aqueles ali tá do script do perfil da síndrome metabólica, mas são esses, e aí, ó, estradiol, progesterona, fase adequada, tudo aqui eu tava resumindo um pouquinho, né? Marcadores de inflamação.
Nem cheguei a falar aqui sobre o sol, a vitamina D, mas é esse despertar e pegar esse sol. Estejam em contatos com o sol, gente. Ele é o nosso grande presente. Tem um memezinho que saiu agora que é assim, o valor para ter uma vida saudável, né? Aí tem lá, R$0 em várias coisas. Não sei se vocês viram recentemente e repostaram agora. Então tem lá, pegar sol, R$0, né? Fazer respiração, 0 também. E a gente vê, o pega sol, ele sempre entra num dos primeiros, porque vem da nossa necessidade. O ser humano precisa estar em contato por vários fatores, receptores, inclusive, hormonais e tudo mais, né? E de medicamento, de suplemento, tá? Eu coloquei aqui alguns ativos bem breves, né? O próprio cromo, muita gente já ouviu falar, o picolinato de cromo, o cloreto de cromo, como um benefício para essa resistência à insulina. Ele entra como um aliado, tá certo? Para ajudar. Fitoterápicos para redução de glicose, berberina, gimena, isso aqui tudo são... Eu gosto muito de trabalhar com essa linha de fitoterapia, tá? Ela se soma aos medicamentos alopáticos, não é excludente, na verdade, ela vamos dizer assim, agregada para um tratamento mais completo e de melhor benefício. Redução de gordura visceral, laranja do Moro, a gente vai já falar dela, que vocês estão aí com ela, ganharam de brinde, tá certo? Essa laranja do Moro, que é o Morosil, né, que a gente conhece mais por esse nome. Então, eu deixei com vocês uma amostrinha do Lip Balance, né? Já teve uma maravilhosa que comprou, olha, já o estoque completo, viu? Ela não vai ficar só nas amostrinhas, não, já vai estar tomando diariamente ele. Por quê? Tem um textinho que vocês receberam aí do Montenegro, explicando qual é os benefícios, né, de cada um desses ativos. E a intenção foi, poxa, o que é que eu posso trazer para contribuir para a melhora dessa síndrome metabólica nas mulheres? Esse ativo, ele vai ter o Morosil, vai ter a astaxantina, vai ter também o picnogenol, que são todos fatores que contribuem para a nossa parte do metabolismo. Mas ele está aqui, tá? Ele é uma estratégia que ajuda nessa redução de gordura visceral. Redução de estrogênio, né? Quando está predominante e tudo mais. A gente tem alguns fitoterápicos também, que é o DIN, que é o indol 3-carbinol. Então, eu só coloquei aqui para que vocês já ouviram falar, ter aquela lembrança. Mas a minha indicação é sempre que vocês procurem mesmo um profissional. Alguns nutricionistas já têm também muita capacidade de conhecimento técnico nessas fitoterapias que ajudam, né? Médicos também. E às vezes até vocês encontram ali propriamente na internet, algum colega médico que às vezes libera ali uma fórmula mais generalista para essa parte toda do metabolismo. É bom só entender como é que está funcionando o seu corpo, tá? Se é necessário mesmo para você, se eu posso contribuir com outros. Então, a atenção em buscar um profissional ajuda nessa fase, tá bom? E aí, quando é que eu vou indicar realmente essa suplementação, né? Essa vitamina D, ela é muito importante para essa sensibilidade da insulina, tá, gente? Eu encontro muito paciente que está no perfil de obesidade ou que está nessa resistência à insulina e a vitamina D nem sobe. Tem que estar ali realmente tomando bem. Essa carinha é o quê? Sobe não. Já passou por isso, né? Sentiu isso na pele, como é complexo subir. Precisa, às vezes, de outras vias de estímulos. A gente faz algumas vias até endovenosas para que, na verdade, intramuscular. A vitamina D a gente não faz, ela é um conteúdo oleoso e a gente faz ela intramuscular. Então, precisa que faça por outra via, que eu quis mostrar que é tipo por uma via injetável, que possa contribuir para ser um pouco mais rápido. Doses que sim, a gente vai avaliar junto do seu perfil, entender ali como é que está o paratormônio, entender outros processos para saber que realmente dose é adequada para você, mas sim, diante da resistência à insulina, da obesidade, da síndrome metabólica, da lipedema, ela é difícil de a gente fazer isso, mas é necessário que ela esteja em doses mais altas. Quando ela chega, quando ela ultrapassa esses... Vou botar aqui por cima, tá? Pra gente não ser também, porque precisa dessas outras avaliações. Às vezes, dependendo do PTH, eu nem preciso ter uma dose de vitamina D de 70, tá? Mas, muitas vezes, pode ser uma dose dessa necessário para um paciente. Tá entendendo? É um paciente com contexto autoimune, é um paciente com contexto de Hashimoto, eu preciso que essa vitamina D esteja 50 a mais, pelo menos. Claro, acompanhando o cálcio, acompanhando toda a parte dos outros hormônios que a gente contribui, tá? E individualizando. Tem gente que com 40 ou 30 também tá ali, você tá entendendo ali? Já no equilíbrio. Mas a grande maioria desse perfil aqui são pacientes realmente abaixo aí de 30, tá? 20 e pouco, às vezes 16, às vezes 9, né? Meu esposo que trabalha com a parte oncológica vê isso de maneira ainda mais sofrido, assim como é baixo nesse perfil de paciente. Então, vamos lá, o ômega 3 como fonte de gordura boa, magnésio, muito importante para redução também nessa parte do equilíbrio da insulina. E ele ajuda nesse relaxamento, ele ajuda nesse sono. A gente vamos trabalhar. Eu dormi, viu? Eu tô sentindo. Eu acho que hoje vai, eu tô sentindo a vibração, vamos todo mundo botar isso em pensamento positivo, mas tem estratégias para ajudar, né? Aqui falando um pouquinho também. Pela manhã perguntar no grupo.
Mas dormiu. Probióticos, eu não entrei nesse polo, mas é uma grande, enfim, aula sobre a microbiota intestinal, mas que ela precisa ser vista, tá? Isso aqui é o que eu mostro, assim, do que é que precisa ser visto nesse paciente. E o inositol. O inositol, hoje, ele também é um grande aliado nessa estratégia da síndrome metabólica, principalmente ligado ao processo da SOP, do ovário policístico. Exatamente. Então, naquela questão, tenho muito cisto nesse ovário, estou passando por essa síndrome metabólica, ela está ali um pouco agregada. E você veja, 11 anos. E nem tinha perfil de obesidade, acredito. Não tinha, você está entendendo? A depender do perfil da minha alimentação, de mais processado, ou de mais estresse, ou de fatores, está entendendo como é um somatório ali, que a gente já encontra uma desregulação nessa faixa etária. Recebo muita paciente, filhas de pacientes minhas, que vêm nessa primeira fase aí, dos 12 aos 15 anos, que já está ali, sabe? O terreno que você olha e diz, gente, não acredito, isso aqui é um metabolismo de uma pessoa de 30 anos. Está diante de uma menina de 12 anos, entendeu? Mas... vamos lá, cuidando. E aí, terapia hormonal. Falei muito aqui sobre essa parte, quando indicar, né? Vamos entender, como eu explico, é individualizado, tá? Isso a gente tá vendo um boom muito grande, isso precisa ter muita cautela, muita responsabilidade. Existem como a gente fazer tudo isso daqui antes. Não adianta começar com a reposição hormonal se eu não estiver cuidando de cada pilar desse, de cada base. Muitas vezes eu evito doses elevadas porque todo o terreno já está sendo cuidado, limpo, tá? Avaliar os riscos, né? Benefícios individuais para isso, né? Considerar a idade, tempo, inclusive esse tempo que hoje se questiona muito, se só nessa janela é adequado ou não. Tudo isso a gente vai aliar, vai conversar. Vias transdiárias, que vias vão ser necessárias? Às vezes as pessoas querem um tratamento rápido e muitas vezes não é isso, você está entendendo que o hormônio vai tá ali agregando, né? Não por esse caminho. E acompanhamento médico, gente, esse realmente é indispensável. E aí vem que ele, assim, não é indicado para perda de peso, ele entra como um aliado para isso. Eu estou tentando regularizar a pessoa, você está entendendo? O ser humano, entendeu? Ali não é necessariamente só regularizar aqueles hormônios, não é ele os hormônios, é a pessoa que precisa ser cuidada, tá? E aí, vamos lá, porque eu também tenho meus 7 passos, que aí não foi com palavrinha, não foi arma, não foi dose, mas dá pra gente tentar implementar aqui. Então, são estratégias simples que dá pra gente colocar nessa prática. É o que o desafio está colocando a gente todo dia nessa motivação. E a gente pode ter isso a longo prazo, gente. Façam desse experimento, você está entendendo? Assim, desse projeto de experimento que Paulo e Jalson estão propondo pra gente, uma oportunidade de mudança, de transformação e de perpetuação desse novo estilo de vida. Eu acho que é essa a grande referência para eles. Então, café da manhã com proteína. Vamos lá, aqui tem, claro, estou colocando essa opção, mas tem gente que está na prática do jejum, ok, que Paulo ali dá várias dicas. Tem gente que está ali também tentando reorganizar outras estratégias, mas a intenção é ter proteína, tá? Preciso que tenha proteína na alimentação de vocês. Trocar plástico para o vidro, treino de força tá aqui, né? Fazer essas metas aqui dessa circunferência para tentar mudar, ou outras estratégias mesmo. É a composição corporal que eu estou atenta, então é nela que eu estou ali me baseando. 30 minutos de caminhada também, pelo menos. Eu tô botando coisas básicas mesmo, tá? Prato meio verdura, meio proteína, tá certo? Um carboidrato ainda mais complexo, sem ser muito processado. E noite sem telas. Se a gente conseguir botar em prática 7 dias, com pequenas estratégias como essa, a gente já tem grandes transformações, tá? É isso, comece hoje, escolha 3 ações para esta semana. Consistência é mais importante do que perfeição. Se a gente começar com um, já pode migrar para o outro, tá certo? E por aí a gente vai tendo já um bom engajamento nos nossos cuidados. E aí, para concluir, né, é isso que eu trago realmente, consistência é mais importante do que perfeição, pequenas mudanças sustentáveis geram resultados duradouros e longos. Comece hoje, faça essas escolhas diferentes no seu dia a dia, traga aquela reflexão ali daqueles 7 passos para você tentar mudar. Acompanhe, né? Busque um médico capacitado, um nutricionista, um personal. Tá aqui a equipe, não estou dizendo necessariamente a gente, certo, gente? Mas procurem quem você já tem. Alguns de vocês já têm seus médicos, se vinculem a eles, fortaleçam essa relação, porque é importante. Busquem sim seus profissionais educadores físicos. Ah, tudo bem, não está podendo agora, mas deixa eu buscar ali algum da academia que me coloque ali em movimento. E devagarinho a gente vai priorizando. Isso realmente é fortalecer os cuidados para cada um, tá?
monitore seus sinais, faça essa autoconsciência do dia, final do dia, poxa, como é que eu tô? Essa irritabilidade está tão forte ainda ao longo do meu dia, o que é que eu posso estar tentando adaptar? É pelo quê? E saber identificar, muitas vezes, até gerar um pouco de nome, eu digo assim, meu Deus, isso aqui, né, acontece um conflito ali, o que é que eu tô... O que é que está por trás disso, você está entendendo? O que é que eu posso poder otimizar, né? E cuide-se com amor. O equilíbrio hormonal é uma jornada, celebre cada conquista, tá? Por menor que seja, vocês estão evoluindo, vocês estão ganhando, vocês estão aqui, né? Vocês estão aqui numa véspera de feriado, de noite, querendo aprender, querendo melhorar a saúde e trazer essa informação. Então, parabéns por cada uma de vocês, tá? Aqui eu agradeço o Shape On realmente por trazer todos esses insights para mim, vem me fortalecendo ainda mais. Eu passo por cada etapa dessa também. A gente está aqui como profissional, mas a gente é humano, a gente está exposto a todos esses fatores e me faz estar ali nessa persistência de cuidar, né? Me motivou, eu estava num dia, olha como a gente vive, né? Eu vinha de um contexto também emocional um pouco mais difícil, tinha ganhado peso, você está entendendo, por outros fatores também, e vim em busca de equilibrar ainda mais essa minha parte, essa minha composição corporal. Tá? E já até teve um susto quando viu meu peso e minha composição. Tem gordura para perder aqui, muita, graças a Deus, mas vamos perder. O importante é a gente criar a consciência disso e buscar as ferramentas ideais para trazer a isso, tá? Eu agradeço demais a oportunidade. Falei muito, não sei se interagi pouco. Quero abrir perguntas. Perguntas, Joaquim. Obrigado, microfone, tá? Quem vai perguntar primeiro? Vamos lá, quem é, gente, que quer tirar uma dúvida boa? Oi? Olha aí, já foi convidada a pronunciar-se. Eu... E aí, o que é que você está achando desse desafio? O que é que você está achando dessa oportunidade também de estar aqui? O que é que isso está gerando para você? O que é que esse desafio está conseguindo lhe motivar? Me conte aí. Sempre nesse período eu costumo procurar algo como desafio. É a primeira vez que eu estou fazendo o Shape On, mas eu já fiz outros, né, ao longo da minha jornada. Sempre tive dificuldade para perder peso. Fiz bariátrica, eu sou bariátrica já há 12 anos. E esse último ano eu ganhei um peso bem considerável. Eu estou acima do meu peso, que eu considero bom, acho que 14 quilos, né? Perdi 4 a semana passada fazendo aquele... o detox de Paulinha, que é maravilhoso. Muito bom. Indico para quem tiver a oportunidade de fazer, ele é muito bom. Então, antes do Natal e do verão, eu sempre dou uma... Todo ano eu faço isso, só que esse ano eu cheguei com esses 10 quilos que eu não tinha, né? Então, como eu já fui bem gorda, eu já fui muito gorda, já pesei 126 quilos. Então, eu sei que eu não quero voltar para lá, né? Então, todas as dificuldades em que eu vou fazer 52, né? Eu fiz a cirurgia no meu aniversário de 40. Então, de lá para cá, eu procuro não aumentar, né? Então, esse último ano, eu ganhei esses 10 quilos. Por diversas circunstâncias, né? Às vezes é o trabalho, eu acumulei muita coisa. Então, eu cheguei aqui eu fiz tudo ao mesmo tempo, entendeu? É um choque mesmo, para ver se eu volto. Regulariza. Assim. Isso. Então, quando você falou aí a respeito do sono, né? Que eu fui olhar, eu tinha um sono muito melhor, mas a minha média de sono é 7 horas, que para mim tá ok, né? Aí eu tenho 52 anos, mas eu não sinto que eu estou entrando na menopausa. Essa flutuação. Minha menstruação é regular. Ótimo. Meus hormônios são bons, segundo a minha ginecologista. Então, assim, a gente tem que procurar realmente aquilo que não está legal, Sim, né? Muito bem. Então, eu tenho dificuldade com a comida, principalmente à noite. Então, saber do que está levando a gente para onde a gente não quer, que a gente tem que controlar, né? Então, eu estou aqui em busca realmente de controlar e de saber mais a respeito do que acontece. Às vezes, esse processo dessa insulina mais alta, porque esse ganho de peso, a gente nunca entende bem assim, quem veio primeiro, esse ovo ou a galinha, mas certamente esse processo de acúmulo de ganho de gordura vem associado a um contexto, sim, de alteração do metabolismo e muito fortemente a parte de glicose, ou se não glicose, que a glicose ali está normal, mas essa insulina. Mas a insulina também está ok. A gente olha pós-prandial. Existem vários degrauzinhos que a gente tem que ir sabendo buscar.
né? E às vezes é esse contexto dessa insulina um pouco mais alta que nos coloca nesse gatilho desse apetite, você está entendendo? Principalmente esse apetite noturno, esse apetite compensatório, é associado a esse processo do estresse, como você falou, que está aí talvez esse cortisol precisando desse ajuste, porque essa queda desse cortisol também nos coloca a querer comer mais à noite nesse processo. Então, é cada pontinho desse que eu espero que você tenha pego aqui um pouquinho da aula, né, para a gente poder fazer um refinamento, levar para essas estratégias e buscar. Se tem essa dificuldade, eu estou inclusive com uma paciente de Jorge também, que é uma colega, teve lá, né, até ontem lá comigo também na clínica, que vinha nessa compulsão, que vinha nessa necessidade realmente desse doce. Na hora que a gente faz... Ela simplesmente come 2 pão de milho por semana. Pois é. Mas tá mudada, viu? Totalmente. Eu até conversei ela ontem, eu digo, você tinha me contado de 1, Joalson me disse que eram 2. Aí ela disse, ele tá fazendo minha caveira. Eu disse, olha, brincadeira, não veio pra cá. Não veio, não foi nada. Paulinha, pois é, não veio, mas enfim, tá nos cuidados, já tá diferente, já criou estratégias diferentes, já saiu dessa compulsão. Ela me disse ontem mesmo, não estou sentindo mais necessidade desse açúcar, desse Mas doce. às vezes é a alimentação mesmo, que você come uma come, coisa e aquilo ali gatilha para um outro alimento. Essa semana, depois dessa semana dela... Já deu um reset, né? Não, eu não sinto vontade de comer. Parabéns. É muito... Porque assim, a gente sabe, mas não quer saber, né? Porque a gente assim. tá apegado ali ainda. A gente tá querendo aquela muleta mas aí ali ainda. você contextualizou muito escancarou. bem e a gente se identifica com várias coisinhas aí, né? Sim, que bom. Alguém Maravilha. quer falar alguma coisa? Olha. Só passando mesmo para compartilhar o feedback, assim, que eu achei super interessante. Há um pouco mais de um ano atrás, eu tive um ganho de peso bem considerável. Eu tenho tireoide Hashimoto, já diagnosticada há muitos anos. Comecei a tomar anticoncepcional com 9 anos de idade. Tomei também por muitos anos. Hoje acho que tem uns 3 anos que eu não tomo mais anticoncepcional. E eu tive um ganho de peso por conta da tireoide Hashimoto. E em 3 meses eu ganhei 14 quilos. E a minha vida mudou completamente. E tive todos os sintomas de depressão. Parei acho que uns 3, 4 meses de trabalhar. Fechei minha empresa. Devolvi o ponto. E achei que ia morrer. E era recém-casada. Então, tipo assim, para mim foi um processo emocional muito grande. Aí quase perdi meu pai também de um problema de coração. Meu irmão teve câncer nesse mesmo ano, então foram muitos acúmulos. Em 3 meses eu saí do 36 para o 46. E aí, assim, aquilo para mim, e eu não achava ninguém, não achava conhecimento. E assim, parabenizar a Paula e também o professor por esse movimento, porque aí a minha vida mudou. Há um ano, quase um ano e meio que a minha vida mudou completamente. Perdi os 14 quilos. Eu entendi a importância da mentalidade. Tento trazer isso um pouquinho para o meu trabalho também. E assim, é muito importante a gente ter acesso a esse conhecimento. Então, que a gente possa ter mais movimentos assim também. Porque às vezes, por falta de conhecimento, eu passei muito tempo buscando muitas especialidades e que só queriam que eu tomasse remédio. Chegou um ponto que eu tomava tanto remédio que eu cheguei ao ponto de dizer assim, gente, eu não aguento mais tomar remédio. E tipo assim, eu olhava assim, não tem nada que eu possa fazer, não tem nada que eu possa ir atrás. Então, assim, como é importante a gente ter acesso a esse conhecimento, porque a mentalidade, a alimentação, o exercício físico, eles são uma tríade, assim, que hoje eu levo para a minha vida. E quando as pessoas falam, você faz isso, gente, é saúde. Aí a pessoa olha assim, é saúde, você não está entendendo o quanto é isso, mas não é para Ju de hoje. É para Ju lá daqui a mais uns 10 anos. E transformador para os outros. Hoje você coloca o próprio exemplo, vamos dizer assim, de dor, até que você vivenciou e tudo, como oportunidade de transformação para você e para o seu entorno. Saúde é isso. Vai pregando no dia a dia, né? Sim. Por exemplo, eu tenho 2 filhos, né? E meu irmão mora fora. E às vezes ele vem pra cá e outro dia ele veio agora em outubro, aí foi no supermercado. Aí disse aos meus filhos, escolha o que quiser. Aí vem os meninos com chocolate 60%. Aí ele olhou assim, meu filho, eu mandei você escolher o que quiser. Sua mãe não está aqui. Aí eles, não, mas eu gosto desse. Então, assim, é o que coloca no dia a dia. Não é que meus filhos, seus filhos não comem uma coisa errada. Comem, são crianças, é normal. Tem convívio com outras crianças que comem completamente ruim. É diferente. É diferente. Ele Meus não filhos, busca aquilo, eles
comem comida. Sim, Se você abrir meu armário, não Vai ter tem comida, biscoito, não tem nada disso. Então é comida, assim, não tem como ele procurar outra coisa, por mais que Faz você diferença, force faz diferença. aquilo, né? Mas é isso, é a gente colocar na nossa rotina, né? Assim, É verdade. é incluir. Eles todos praticam esporte, o de 14 anos vai para musculação, tem o futebol, tem, mas vamos lá para musculação, você já Sim, pode. esse Então, drive assim, é maravilhoso. então, assim, é uma coisa que a gente vai incluindo para quê? Para não se tornar um sofrimento futuro, Claro, porque, não, por é exemplo, hábito, já é hábito. meu marido é paciente de Paula também, ele foi para ela porque ele com 26 anos teve crise de gota. Olha, Mas foi uma açúcar, pessoa sedentária a vida Meu inteira. Deus, já Chegou lá acumula. com 130 quilos, mas ele não Alimentação. tinha nada disso a na estrutura vida base dele. familiar. E vocês estão construindo uma epigenética diferente. A gente às vezes se coloca muito, vamos dizer assim, marcado pela nossa genética, mas na verdade a base, né, vamos colocar assim, da nossa epigenética é o que nos determina muito mais. A gente tem 20% aí do que traz desse gene. Às vezes um pouco mais ou até um pouco menos nessa proporção, mas aí temos de 70% a 80% do estilo de vida a modificar isso, a essa realidade. Ah, mas eu tenho, minha mãe tem. Às vezes quando você vê até esse padrão muito repetitivo, tem um contexto genético, até pode ter, mas é muito mais o próprio ambiente. Se eu estou vinculada a essa mesma mentalidade, a essas mesmas estratégias, né, seja de alimentação gordurosa, enfim, tudo isso, eu fico sobre essa base e não vai ter mudança não, eu vou repetir o mesmo padrão mesmo, entendeu? E aí eu entro nessa dinâmica de adoecer. Coisa que a gente já vai tentar buscar e resgatar esses princípios aqui para prevenir. A visão hoje da medicina, ela é uma medicina preventiva, né? Ela é uma medicina que restaura essa saúde, ela não trata a doença, ela restaura o indivíduo, ela olha para a pessoa. É isso que a gente realmente vê como é importante hoje na nossa base, viu? Obrigada, meninas, pela contribuição. Fiquei muito feliz.